Fala aí, perguntadores e perguntadoras. Muito prazer, eu me chamo Matheus. Muito prazer, eu me chamo Sofia. E a gente está aqui hoje para o nosso primeiríssimo episódio do Pod-Ask. Nosso programa que, além de nos ensinar muito, vai ensinar muito a vocês, a gente tem certeza disso. Mas antes da gente começar, antes da gente apresentar o pessoal que está aqui com a gente, queria convidar você a descer aqui um pouquinho na tela e clicar nesse botãozinho aqui, ó. Se inscrever, inscrever-se, deixar ele preto, deixar o vermelho de fora. Além disso, clicar no botãozinho para receber as notificações de cada coisa que a gente for divulgar aqui no nosso canal do YouTube. Isso aí. E também não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante pro YouTube continuar entregando os nossos vídeos pra você. E aí, se você gostar de verdade mesmo, eu tenho certeza que você vai gostar, não tem como não gostar. Tu pode compartilhar pra todo mundo também, pra sua família, pros seus amigos, pros seus animais de estimação, pra todo mundo que você vê, que pode acabar tendo uma conta no YouTube. E se não tiver, manda fazer só pra poder acompanhar a gente aqui também. Isso aí. E também não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo do vídeo, pra gente poder saber o que você tá achando do nosso podcast. E por último, não menos importante, você vai ver aqui quando descer para se inscrever, não se esquece, vai descer e vai ver na nossa descrição aqui do vídeo alguns links. Esses links que vão ter aqui embaixo são dos nossos Instagrams, que já está aparecendo na tela de nós dois, e das nossas convidadas também vai estar lá embaixo. E além disso, e agora a parte mais interessante, vai ter o link para o nosso perfil no Spotify, perdão. E o nosso perfil no Spotify, a gente também vai divulgar o mesmo conteúdo lá. Então, se você não está podendo ver nada do que a gente disse, é porque você já sabe que a gente tem um perfil no Spotify. Agora, se você não sabe disso, desce lá, depois que acabar aqui, confere lá também, e você vai poder acompanhar a gente com 2 versões diferentes. Isso aí. E aí, Sofia, eu queria te perguntar uma coisa agora. Por que o pessoal tem que fazer isso tudo que a gente disse para eles fazerem? Vamos lá, Matheus, vamos para os benefícios. Acompanhando a gente nas nossas redes sociais, vocês vão poder ter acesso aos bastidores das nossas gravações. Vocês vão poder fazer perguntas para os nossos entrevistados da semana. E vocês também vão poder fazer perguntas para ajudar a gente a formular o podcast. Mas aí, em cada programa a gente vai ter uma Ask. E aí a parte mais legal, pode Ask, então pode perguntar. E a Ask de hoje, do nosso primeiro programa é... E vai aparecer na tela para você poder ver também. Minha mãe não larga do meu pé. Qual é? E a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre o papel da mãe, a função da mãe, também como que essa convivência com os filhos e por que às vezes algumas desavenças acontecem. E a gente trouxe 2 pessoas maravilhosas aqui com a gente hoje. A gente já se conhece um pouquinho, já conversou, mas o pessoal não conhece. A gente quer apresentar vocês para eles. Muito prazer, primeiramente. Sofia, você pode apresentar as nossas convidadas pra gente hoje? Tá bom. Então, nossas lindíssimas convidadas são a tia Quindice, ela é pedagoga, e a tia Letícia. E a parte mais interessante, eu sei que você não esqueceu de falar, você deixou pra eu falar depois. Exatamente. As 2 são mães de meninas. 2 meninas. E aí, não sei se é por coincidência, cara, mas se fosse também não tem problema não. Só que a gente queria conhecer um pouquinho mais de vocês agora. E entrando nesse aspecto de ser mãe, a gente vai querer colocar em 2 situações, tá? A primeira parte que a gente vai querer conversar é sobre o âmbito mãe de vocês, o que é ser mãe, essa esfera da vida de vocês, que eu acho que é o que mais ocupa o tempo de vocês na vida e o que mais fez vocês crescerem também, mas aí vocês vão explicar pra gente. E depois a gente quer entender um pouquinho da área profissional de vocês, a formação acadêmica, com o que vocês já trabalharam, há quanto tempo vocês trabalham na área que trabalham, tá bom? A gente já sabe que vocês têm 2 filhas, e aí eu queria perguntar, pode ser qualquer uma das 2 começar, depois a outra vai falar, tranquilo? Como foi quando vocês descobriram que estavam grávidas da primeira filha? Quem? Começa, depois a Letícia fala. Já que nenhuma foi, então Tá. Olha, foi... Na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, o sonho da minha vida era ser mãe. Eu sempre quis isso muito, muito mesmo. Eu sou a irmã mais velha de vários irmãos, minha família é grande. E eu sempre tive isso muito vivo na minha mente. E vocês podem imaginar que o dia que eu descobri que eu estava grávida, realmente foi assim... Não dá nem para explicar. E o Fábio, ele desmaiou, né? Ficou lá, passou mal e tudo, mas não estava acreditando. Depois a ficha dele foi caindo. Mas era algo que eu sonhava muito, já esperava já há muito tempo. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Aí, pra quem não sabe, Fábio é o marido dela, tá, gente? Mas assim, vocês tinham planejado pra ter, no caso a Melissa, que foi a primeira, vocês planejaram pra ter a Mel naquela época, ou foi sem querer, ou alguma coisa aconteceu assim? Na verdade, se dependesse de mim, a gente já engravidava na lua de mel. Mas o Fábio, né, e tal, e a gente foi, calma, bem, eu não tô pronto pra ser pai, vamos dar um tempo. E a gente
engravidou da Melissa quando estava com 3 anos e uns 9 meses de casado. Já ia fazer 4 anos de casada. E era algo que eu queria muito, mas na minha mente estava muito claro também de não tomar qualquer decisão que não fosse em conjunto. Eu queria que o Fábio quisesse isso também, né? Então, e aí, acabou que veio. Emocionado. É muito bonitinho quando isso acontece. Acho muito legal. Mas, e a Camila, que é a mais nova? A Camila foi no susto. Foi no susto? Foi. A gente fala assim que foi pra poder fazer companhia pra Mel. Foi. Foi pra poder fazer companhia com a Mel. Mas, ela tem quantos anos de diferença, as duas? 2 anos. Quando eu engravidei, a Mel tava com 1 aninho e pouquinho, tinha acabado de fazer 1 ano. Nossa, cara, então foi perto. Foi, bem pertinho. Uma Nossa, coisa que que trabalho. eu acho interessante dizer é que, tipo, a pessoa que não conhece a gente, pelo menos eu namoro, a Sofia também namora, e o sonho de vida da minha namorada, no caso a Duda, vocês dois conhecem, é ter filho. Eu não sei o porquê, mas eu sei que ela acabou me convencendo disso. E eu não sei o que foi que aconteceu. É o poder Mas da mulher. eu não queria ter filhos. Eu queria ter filhos, mas eu estava assim, se não tiver também não tem problema, sabe? Mas aí ela acabou me convencendo e hoje eu sou doido pra ter uma menina. Mas daqui muitos anos. E aí a parte que eu queria dizer, que a parte interessante é assim, o nosso plano é casar, uns 22, 23 anos assim, e ter filhos só depois de 5 anos de casados. Por causa talvez da maturidade do casal, a gente vai poder aproveitar a vida de casados sem ter filhos. Eu acho que isso... Vocês devem entender o que é. Importante também. É importante. Aham. Viajar um pouquinho e tal, tentar conseguir uma verba, alguma coisa do tipo. E nessa aí. Mas agora, quem já falou, agora a gente queria perguntar pra Letícia. Como é que foi quando você descobriu que a Alice. né? Alice. Eu posso voltar um pouquinho na minha história? Pode, fica tranquilo. Então, em 2015, eu tinha 2 para 3 anos de casada, eu descobri que estava grávida. Não era da Alice. No susto. E aí, foi um processo muito rápido. Então, eu perdi o bebê aí, mais ou menos, com mais 8, 9 semanas. Não foi um processo traumático, mas uma perda muito difícil. Então, não passei por tudo que normalmente uma gestante, quando perde, passa. Pouco tempo, né? Isso, porque foi pouco tempo. Mas é uma perda, né? E desse ponto para frente, eu não quero ter filhos. Porque eu tenho problema, eu tinha medo de outra gestação com problema, enfim, tinha decidido não ter filhos. Mas aí veio os 5 anos de casado. Aí que E aí, rapaz, aí começo a sentir falta. Eu estava já com 28 anos e eu tinha um lema na minha vida. Eu quero ter filhos antes dos 30 anos, porque se eu tiver problema, alguma coisa, assim, para a saúde eu achava mais saudável. E aí eu falei pro meu marido, é hora da gente ter um bebê. Ele, não. E aí um dia chorando desesperadamente, falei, mas eu quero ser mãe. E eu vou fazer 30 anos. E se eu tiver problemas? E aí eu comecei a procurar uma médica no ano de 2017. E aí em janeiro. É verdade, tem pouco tempo, né? As Pouco duas são bem tempo. novas. São novinhas. Nossa, achei que tinha mais tempo. Não. Foi esses dias. Foi. Esse dia. Aí em 2017 eu comecei em janeiro. E quando foi maio, eu descobri que estava grávida. E eu descobri no Dia das Mães. Na verdade, eu tinha certeza. Eu falei, eu tô grávida. Nossa. Tô grávida, mas aí eu falei, não, no Dia das Mães eu vou fazer um exame. E eu fui visitar a minha mãe. E eu falei, vou contar pra minha mãe, mas eu tenho que ter certeza que eu tô grávida. Saiu eu e meu esposo. Domingo que vem faz 5 anos. 5 anos que Isso descobriu, aí, grávida. 5 anos da Aí, primeira. gente, já pega a ideia. Essa parte não foi combinada, tá? É, a parte não do foi. programa não foi, mas a parte dela ter tido. Foi Essa no Dia notícia. das Mães. Nossa. E olha onde eu fiz meu exame. Comprei o exame na farmácia com meu esposo. Não podia fazer em casa, que minha mãe ia descobrir. E eu queria fazer uma surpresa pra ela. Fomos no mercado. No banheiro do mercado eu fiz o exame. E aí saí depois do banheiro, meu esposo na porta. Falei, gente, as pessoas vão achar que eu tô passando mal, né? Aí saí com o exame positivo. E aí a gente comprou uma rosa bem bonita pra minha mãe, uma flor, né? E fizemos um bilhetinho como se fosse da netinha, que a gente não sabia o que era pra ela. E aí a gente descobriu a gravidez da Alice. Então Que foi assim, legal. foi um legal. momento Da bem hora. esperado, foi planejado a Alice. No início, meu marido não estava a favor, mas Eu acho foi que o William não planejado. teve muita opção Não. nessa situação. Vamos ter, Não vamos teve. ter. Não tem o que fazer, não. Não teve. Veio a Alicezinha aí, com 4 anos agora ela tá. Entendi. E a Laís veio de surpresa. A Laís que é a mais nova. A Laís veio Mas porque... por que a segunda A veio de segunda surpresa? é super. Por que isso acontece, cara? Quando a Alice estava com... Ia fazer 2 anos, eu descobri que estava grávida da Laís. Caramba. Surpresa. Mas, falando um pouquinho da gente agora, e aí a Sofia ela tem uma história um pouquinho parecida com a minha nessa questão. Tem. Meus pais são divorciados desde que eu tinha 13 anos.
E minha mãe também perdeu um bebê antes de mim. E aí, se eu for contar toda a minha história, vai demorar muito, mas resumindo, eu não quero nem muito entrar no âmbito religioso na nossa conversa, mas quando minha mãe perdeu o bebê, ela orou por 4 anos para que ela pudesse ter outro bebê. E aí, quando ela engravidou de mim, ela continuou orando por 4 meses durante a gestação por outro propósito, que eu acho que nos episódios pra frente eu vou contando pro pessoal, senão vai perder a graça. Mas aí, ela me teve. E a minha mãe, ela ainda tem mais 2 filhos. Então tem a Natália, que tem 10 anos, o Lucas tem 6. E meu pai tem uma filha também, a Clarice, ela tem 4 aninhos. E tipo, depois quando a gente for entrando mais no assunto, depois que a Sofia falar, eu gostaria muito de conversar um pouquinho mais sobre essa questão, talvez, do divórcio entre os pais, o que isso pode afetar a criança. Porque eu acho que eu sou realmente uma prova viva dessa questão. E eu consigo falar pra qualquer pessoa sobre esse assunto, hoje em dia, graças a Deus, de um jeito muito mais tranquilo. Porque foi um processo realmente traumático, não tem o que a gente fazer, é muito complicado. Só que a gente aprende muito com isso. E quando você escolhe aprender com alguma coisa, e tem até uma citação de C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele fala assim que todo mortal, ele se torna aquilo que ele pretende ser. Acho que eu até citei pra Sofia esses dias essa citação dele. Foi ontem. Foi ontem, né? E a gente se torna aquilo que a gente quer. Mas não quero muito entrar nesse assunto, depois a gente vai entrar nisso. Conta um pouquinho de você aí. Bom, nessa parte de mãe, filhos assim, minha mãe, desde que era mais nova, que nem aqui antes, ela queria muito ter filho. E, na verdade, ela queria ter especificamente uma menina e uma menina chamada Sofia. Só que meu pai não queria ter filho. E muito menos Sofia. De jeito nenhum. Eles tinham algum preconceito com o nome Sofia que eu não entendo. E aí eles casaram, depois de um tempo minha mãe descobriu que estava grávida. Foi lá no sul, inclusive, que foi onde eu nasci e tudo mais. E logo quando eu, tinha uns 2 aninhos de idade, assim, idade que você começa a brincar de boneca, essas coisas, eu queria muito ter uma irmã. Aí eu fiquei orando, só que minha mãe não queria ter outro filho. Só que eu tava orando lá, Senhor, me dá uma irmã pra eu brincar, porque eu tô muito sozinha. Só que aí, com 7 anos de idade, a minha mãe engravidou, só com 7 anos. E aí teve a Betina. E depois, sem querer, também veio o Benício. E hoje em dia somos nós 3 lá em casa. E eu acho que por ter sempre esses irmãos, né, ser irmã mais velha, desde sempre eu também sempre quis ter um filho. Eu sempre quis ter uma menina. Né? Cuidando da criança. Aí, sei lá, eu achava que como eram coisas muito parecidas, eu sempre quis ter. No caso dos meus irmãos, é bem interessante essa questão aí de eu ser o mais velho, porque assim, eu mando neles. Eu juro que eu sou uma pessoa paciente, eu sou humilde, eu não faço nada que eu não faria com... Se eles estivessem falando pra mim, eu não faço nada com eles que eles não fariam comigo. Muito bem. Às vezes Muito só bem. pegar o controle da TV ou pegar água na geladeira. Meu irmão não mas aceita pegar pra mim. mas Não isso aceita. Mas isso É nem é porque sempre que eu tô irmão, em casa, você gente. tinha Pois irmão. é. Aliás, uma coisa que eu tava até esquecendo de dizer, e aí eu nem sei porque eu tô em casa, porque a gente tá aqui no espaço do Colégio Adventista do Espírito Santo. A gente tinha esquecido de falar isso pra vocês. E a gente tá em parceria com o colégio aqui, utilizando o estúdio, toda a estrutura do colégio, pra poder gravar esse programa com toda essa estrutura maravilhosa aqui pra vocês. Mas aí, contando, eu não consigo sempre ir pra casa porque eu estudo aqui no colégio, a gente é interno e tal, mas isso aí acho que não preciso nem explicar muito. Então, quando eu tô lá, eu tenho que aproveitar, gente. Tenho que usufruir da situação. Gente, eu, como irmã Dos mais mais velha, eu novos. confesso que eu te entendo. E rola mesmo esse tipo de coisa. Mas essa questão que a Sofia falou de querer um irmão, desde pequeno, eu sempre quis ter um irmão, pra poder brincar com meu irmão. E aí, quando eu tinha 7 anos, na mesma idade, minha mãe teve uma filha. E eu fiquei muito triste. E eu não gostava dela. E eu realmente não gostava dela. Não queria nem pegar ela no colo. Porque eu queria ter um irmão. Ela só é menina. Era eu um não aceitava. menino que Eu você não aceitava. queria. Graças a Deus. Aí depois minha mãe teve um Deus fez filho. meu Aí foi com 4 anos de diferença. Então eu sou 7 anos mais velho que minha irmã e 11 mais velho que meu irmão. Mas aí, deixando essa questão de irmãos, que acho que a gente até levou um tempinho mais, mas não tem problema, tá? Foi uma conversa até bem interessante até agora. Só que aí a parte de ser mãe de vocês. Eu queria saber quais foram as maiores dificuldades nesse processo de mãe de primeira viagem, que eu acho que é o que mais vocês tiveram, talvez, dificuldade. A segunda filha a gente até para de medir a latinha de Neston, para de medir o potezinho de leite em pó. Esterilizar tudo. Taca assim o pote. Se tiver um terceiro, então, né? Menos ainda. Minha mãe, misericórdia. Mas, enfim, pega a vira-lata de Neston assim. E o mais velho, quando ela saía de casa, eu ia lá, colocava
O medidor. Chega a raspa Não, o negócio do medidor, assim. eu pegava na colher e tacava na boca. Eu ficava arrancando do céu da boca depois. Isso é incrível, Eu fazia cara. isso com o leite em pó dos meus irmãos. É um dos prazeres da vida. É realmente um dos prazeres da vida. É muito legal. Mas tá, agora a Letícia começando, tá bom? O meu maior desafio foi estar longe da minha família. Como a gente trabalha muito tempo na educação adventista, a gente muda muito. E quando você se torna mãe, aí você percebe o valor de uma mãe. Gente, minha primeira semana com a minha filha, depois que minha mãe foi embora, foi terrível. Eu não dava banho na minha filha. Vocês estavam morando aonde nessa época? Nós estávamos morando no Rio. Minha mãe mora no Rio, mas é região serrana. Ficava 2 horas. E aí ela tinha os afazeres dela, ela morava em Nova Friburgo. Minha irmã, mais perto, estava morando em Campo Grande, ali no Rio também, mas não conseguia me dar toda a assessoria também. E só tinha eu e meu esposo. E a gente não sabe, o bebê chora, a gente não sabe o que fazer, a gente tem medo dele dormir e acontecer alguma coisa. Aí você fica olhando quando você está respirando ou não. Para dar banho, gente, eu não dava banho na minha filha até um mês. Porque eu tinha medo dela escorregar, parecia um quiabozinho na mão, assim, ó. E meu esposo tem a mão grandona, então ele que dava banho. Então acho que estar longe da família foi o meu maior desafio. E até hoje, o maior desafio de mãe. E a maternidade, ela é complicada, não tem um livrinho pronto, a gente lê muito, a gente estuda, mas... Então que existem materiais, isso aqui não é nada prático, Nada, não tem como não tem tem, como porque comparar, cada né? bebê é de um jeito, então existem assim, orientações excelentes para você ser uma boa mãe, para você ter um caminho, mas eu acho que a insegurança é muito difícil no A criaturinha início. não colabora muito Não. na brincadeira, não. Não, E chora. É um elemento surpresa. Isso, e quando você está num momento muito emotivo, seus hormônios, ainda está tudo voltando ao normal. Então, eu chorava de cansaço, o bebê acordava muito, a Alice acordava muito. Então, eu chorava porque eu estava chorando, porque eu não devia estar chorando, eu era para eu estar feliz. Minha filha tinha acabado de nascer, mas eu estava super cansada. Então, eu chorava. Então, assim, o início foi muito difícil, até os 6 meses. Voltar ao trabalho também foi difícil, mas eu acho que mais o início da maternidade. Hoje eu já sou uma mãe mais segura. Por mais que você não saiba o que fazer, você é mãe. Então, você vai ter um instinto, você vai conseguir resolver a situação. Mas no início, eu acho que a família longe e a insegurança foi meu maior desafio. Eu gosto de falar assim que a mãe tem superpoderes, sabe? Porque quando você Você é tipo de de casa... mãe. Não, é o 7º, é porque diz que mulher tem o 6º. A mãe tem o 7º. O já. 7º. É a questão da previsão do tempo. Vai chover. A questão é isso Falar, aí. vai guarda-chuva. cair. Acho que não é E só cai. previsão. É a Então, previsão de exatamente. eventos, De né? tudo, É a de previsão de tudo. eventos. Porque assim, a mãe chega pra tu e fala assim, ó. Não sai sem a blusa de frio porque você vai morrer de frio. Então, solda. Então, não, mãe, mas eu vou suar. Leva na mochila. Mas eu não quero levar. Tá bom, pode Tá bom. ir. Escuta, Se mãe, vai vira. por mim. Se der ruim, não vem chorando pro meu. Não vem chorando. Porque vai, ser chegar pior pra molhado se não vocês. levar guarda-chuva. Aí ela não levava blusa de frio e eu tava com o dedo congelando. E eu tenho esse negócio que, se alguém encostar minha mão, vai ver. Minha mão tá muito gelada aqui no ar-condicionado agora. Mas, continuando aqui o assunto, Kent, qual que foi a sua maior dificuldade da maternidade, assim? O que te deixou totalmente desestruturada, né? Tá brincadeira. Foram várias, Tem mas... que ir na porrada, Tem que ir, meu filho. o pior de todos. No direitão, entendeu? Olha, mas eu acho que o mais difícil pra mim é diferente um pouco da Lê. Eu, por ter sido irmã mais velha, nós somos 9 ao todo, mas que moraram na mesma casa. Ela já falou isso pra mim, eu esqueci, cara. Eu Mas Você é reclamando de mais velha 2. dos 9? Então, porque assim, nós somos 9, uma filha meu pai teve antes de se casar com a minha mãe, Sim. que ela é mais velha do que eu. E aí, do casamento do meu pai e da minha mãe, nós somos 5 irmãos de sangue, né? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E temos 3 irmãos adotivos que moravam com a gente. Então, dos irmãos de sangue, eu sou a mais velha. Ah, entendi. E aí tem mais 3 adotivos. Desculpa, Ao todo foram 8 que foram criados na mesma casa. Desculpa Então- perguntar. Quantos anos você tem? Eu tenho 39. 39? Uhum. Ah, não, então tá Novinha. tranquilo. Novinha. Então, Ah, tá, eu falei tô tranquilo, não disse que você tem cara de mais velha, não, tá? É brincadeira. O pessoal do Spotify que não tá podendo ver isso, vocês podem vir no YouTube pra ver essas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente, tá bom? Pra poder assistir. Tem que fazer Olha, merchan, gente. 39 Só anos. visual. 39 anos bem vividos. E Amém. boa parte deles eu estive ali com os meus irmãos. Então, a questão do cuidado em si,
eu, tipo, tive muito Mais tempo para fácil, fazer aquele intensivão ali, praticar com meus irmãos, de cuidar, trocar fralda, dar banho, mamadeira, tudo. Então, eu não Queimar tinha... comida, acertar. Exatamente, errar queimei sal, muito, muito. colesterol alto. Então, a parte do cuidado em si, eu não tinha tanto medo. Apesar que quando chega, né, aquele bebezinho assim na sua mão, você fica meio, ai, vai quebrar, parece que vai cair, vai Não tem quebrar. nem a opção de devolver pra mãe. Não, quando é que chora. Não tem. Você é a Seu, mãe. Nem Aí na, você a agora. tia fala- Devolve pra maternidade você. tem. A tia fala assim, não quero mais. Pode ficar. É seu, toma. A mãe não tem opção. Fala assim, eu não Fica sei um se eu tô pouquinho pronta mais. pra ser mãe. A enfermeira falou pra mim, né? Eu falei pra ela, eu não sei se eu tô pronta pra ser mãe. Quando eu tava ali tendo as contrações pra ter, ela falou, Não tem opção. mamãe, tarde Já demais. era. Tarde demais, já era. Ele Se é te assim, dá e é isso seu. antes de É Pensasse seu. 9 meses antes. Então, assim, essa parte do cuidado não foi algo que me deu tanto medo. Embora tenha sido desafiador, né? Ali no dia a dia da prática foi. Mas o que me assustava de verdade, que pra mim foi um desafio, e até hoje ainda é, mas é a questão do saber educar. Essa parte, realmente, eu tinha muito medo, assim, de não saber fazer do jeito certo, de fazer... Porque ele chega Até ali porque pra é uma você, né? Pra você responsabilidade, né? é muita Você tá responsabilidade, criando uma muita vida. mesmo. Então, é algo que me afligia e que até hoje, assim, sabe? Me aflige mesmo. Entendi. Você tem alguma pergunta específica agora? Tenho. É porque assim, eu já falei que eu tenho desejo de ser mãe. E tem um assunto que eu queria... Acho que eu já conversei com a Candice uma vez sobre, mas sobre questão dos tipos de parto. Não tem muito a ver com o que a Candice entrou agora, mas, por exemplo, tem mães que preferem muito mais fazer um parto cesariano. E tem mães que preferem muito mais fazer um parto normal. Aí eu queria saber qual tipo de parto que vocês fizeram e isso. por quê, sabe? Quer começar? Pode ser. Então, eu tenho, como eu já falei aqui, né? Eu tenho 2 meninas. A Melissa foi parto normal e a Camila foi cesárea. Qual você preferiu? Então, antes de eu falar... Não é favoritismo, tá? Antes de eu falar qual que eu prefiro, eu queria até abrir um parênteses e fazer um comentário aqui, que cada experiência, ela é única. Sim. Cada pessoa, cada corpo, cada organismo, cada bebê, cada gestação é único mesmo. Tanto é que foi tão diferente uma gestação da outra, que eu tinha certeza que a Camila era um menino. Porque eu tinha tido uma gestação de menina, né, da Melissa. Eu falei, então agora tá tudo tão diferente. Eu falei, não pode ser. Outra menina é um menino. E na verdade foi outra menina. Então, assim, é tudo muito único. Cada um tem a sua experiência. Mas, pra mim, Candice, a minha experiência, 1000 vezes parto normal. Apesar de toda a dor que realmente a gente sente, dói muito. Mas você vê que, assim, é algo pensado e planejado por Deus. Então, assim, a minha recuperação, tudo, sabe? No mesmo dia, eu já, tipo, na mesma hora, quando acabou, quando ela nasceu, eu já tava... É como se nada tivesse acontecido. Você fica... O corpo, assim, é incrível, como que tudo é perfeito e Deus, sabe, faz isso de uma forma maravilhosa. E já pude dar banho, cuidar, levantar, amamentar. E, tipo, foi muito, muito tranquilo. Com a Camila, que realmente não teve como. Eu sempre fui muito a favor. Antes, né, quando eu ficava sonhando, imaginando ser mãe, eu falava, nossa, eu quero para parto normal, parto normal. Mas quando eu engravidei, eu falei, conversando com a médica, e eu disse assim, olha, o que você me orientar, né, o que for melhor, eu quero que o que seja melhor para o bebê. A minha vontade é que seja o normal. Mas, se não tiver como, enfim... E aí foi o que aconteceu. Com a Mel deu certo, deu pra ser normal mesmo. Esperei até o último momento, apesar da médica falando, tem certeza e tal, nananã. Mas falei, não, eu quero esperar. E deu certo. Com a Camila eu tava com uma infecção urinária e realmente era um risco para ela. Então eu não quis expor ela a esse risco. Então eu preferi fazer a cesárea e fiz. Então assim, na recuperação foi bem diferente. Mas na da Melissa eu tava, tipo, sem escova, sem maquiagem, sem nada. As fotos eu tô com cada cara assim, de monstro. Da Camila eu já fui, parecia que eu ia pro shopping. Tava maquiada, Nossa. cabelo escovado, tinha feito a unha, Ai, fazendo amor. pose pra foto, tipo, cara de paisagem. Oi. Mas Tchau, tchau. depois é que foi tenso. Mas, assim, como eu disse, cada um é Cada caso é um único, cada caso. caso é um caso. Sim. O meu, eu não tive a experiência do normal, mas
Um pouco, vamos dizer. Eu sempre falo antes, assim, muita gente me pergunta, professora ou algumas amigas, você prefere normal ou cesárea? Eu não sou a favor nem de um nem de outro. Eu penso que você se sente seguro junto com o médico é o que vai ser. Eu, desde o início da gravidez, eu escolhi cesariana, desde o início. Não pelo medo do normal, porque eu acho que dor a gente acaba sentindo e passando. Mas minha irmã sofreu muito no parto, tentando o normal dela. Enfim, minha mãe também sofreu muito, então eu tinha medo de não ter dilatação e aquela história toda. Meu sobrinho correu um pouco de risco, nasceu bem depois do tempo. E aí eu já escolhi cesariana. Foi mais então por medo dos riscos que isso aí, acontecer. dos riscos, por conta de ter tido já a experiência da minha irmã, então eu já fui logo no cesárea. A médica até falou, a gente pode tentar, enfim. Mas eu tinha definido cesariana pelos riscos que eu poderia correr. Eu tinha muito medo. Sim. Ainda mais que era o primeiro. Mas o da Alice eu entrei em trabalho de parto. A Alice era para nascer dia 6 de janeiro, que foi marcada a cesariana. Mas no primeiro dia do ano, 1º de janeiro, eu estava lá no hospital já em trabalho de parto. E aí eu fui para o hospital, e aí a médica da emergência falou, olha, você combinou o que com a sua médica? Eu falei, eu combinei cesariana. Ela falou, então liga para sua médica. Não estava tendo muita dilatação, mas já estava entrando no trabalho de parto, sentindo aquelas dores. Igual a Candice falou, não deu tempo de me arrumar, fui toda descabelada, gente, toda. Tinha estourado, não assim? tinha estourado ainda. É uma dor inexplicável. Nossa, eu sentindo muita dor, muita dor. Então, as fotos da Alice, por mais que foi um parto cesárea, foram fotos horríveis. Minha irmã e meu esposo tirando foto, eu lá no fundo sofrendo, e eles tirando selfie, e eu lá com muita dor, descabelada. Foi horrível, mas foi cesariana. Minha médica veio, fez minha cesárea, não tive problemas na recuperação. Eles até brigavam comigo que eu andava pra cima e pra baixo, super tranquilo. E a segunda eu também escolhi cesariana, a segunda eu fui igual que eu ia pro shopping, tirei várias fotos, toda bonita. A segunda, nossa, toda assim, se você vê as fotos, você fala, gente, parece até que ela tá fazendo uma foto em estúdio. Você já sabe. Como é que vai porque rolar. não entrei em trabalho de parto, já estava no tempo de nascer, mas não senti as dores que eu senti no da Alice. E a recuperação também foi super normal. Saí do hospital igual que eu não tinha tido um parto cesariano. Mas a recuperação da cesárea é pior do que a do normal, né? Por causa você tem que ter mais cuidados com ponto para sentar, sim, levantar, para cuidar dos pontos. Pode tossir, isso, ficar rindo. E eu falava muito. E minha mãe, não pode falar, e vai dar gases. Mas eu não tive problema na recuperação nem no parto, graças a Deus. A última coisa que eu queria perguntar, e aí a gente vai partir para a área profissional de vocês, é o seguinte... pelo que eu conheço de vocês duas, a criação das duas filhas de vocês foi muito diferente. Porque, pelo menos a Letícia, você trabalha como professora, ou trabalha em escolas há muito tempo já, só que suas duas filhas cresceram na cidade. As duas filhas da Candice, até onde eu sei, cresceram dentro de um internato, que é onde a gente está nesse momento. E, no caso, para quem não souber, o internato é uma instituição, que é uma escola mesmo. E aí o pessoal que está ali dentro, jovens, os adolescentes, eles vivem e também tem o prédio escolar. Mas são dois lugares separados, mas é um campus, resumindo. E aí, até onde eu sei, a Mel e a Camila não tiveram tanto um contato com, vamos dizer assim, entre várias aspas, o mundo externo como a Alice e a Laís tiveram. E aí eu queria saber, na visão de vocês, eu sei que tipo, as duas não tem como falar da visão da outra. Mas a visão de vocês, o que talvez possa ter afetado as duas ou possa ter ajudado? Quer começar? Começa você. Vou começar. Então, olha, eu vou falar da experiência que eu tô tendo agora de trazer as meninas da cidade. É verdade, você mudou. Agora E pra cá, pra comparação. Até a experiência da idade, né, da Alice. No início, no primeiro ano do bebê, é mais fácil na cidade. Principalmente eu morava no Rio. E morávamos em apartamento, um lugar mais perigoso. Então, não saíamos qualquer horário, para qualquer lugar. Então, assim, foi mais apartamento. Então, a gente saía com ela com parque, para praia, para passear, mas ela vivia mais dentro de apartamento. E isso limita a televisão, que ela vai assistir mais, desenho. Por mais que a gente faça alguma atividade, ela não tem uma interação, um ambiente para correr, por exemplo, para desenvolver a coordenação motora, não teve. A Laís foi a mesma... Se a gente for falar da Laís... A Laís foi a mesma coisa no início. Comparando, por exemplo, a faixa etária das duas e a Laís vindo pra cá, você vê que a Laís já está desenvolvendo muito mais. Porque aqui tem um ambiente que elas correm, elas brincam, muita gente. Então, a fala da Laís
tá sendo mais rápida do que da Alice foi nessa idade, porque ela tem convívio com mais gente. Ela aí já tá comendo praticamente sozinha, porque aqui ela vai vendo, né, muita gente. A Alice, ela ficou, uma pessoa tomava conta dela, eu trabalhava. Que não, a gente, por mais que a gente está trabalhando, eles estão sempre com a gente. Então, acho que aqui o ambiente para criar filho é muito, muito melhor. As crianças ficam mais livres, correm, se desenvolvem mais. E dentro da cidade, não, acaba ficando mais dentro de casa, celular, televisão. Talvez vai fazer alguma atividade, mas é mais difícil você conter na cidade do que num lugar mais afastado. Acho que uma coisa diferente também, pelo menos do que eu percebo vendo as duas, é que a Alice ela é um pouco mais introvertida do que a Laís. Talvez, não sei por insegurança de antes não ter contato com tanta gente, agora com mais de 150 pessoas ao redor dela, entendeu? E eu acho que até assim. não, porque assim, a Alice ficava na escola. Eu acho que é um pouco da personalidade dela também. Sim. Mas a fala, eu vejo que a fala, o modo de conversar, influencia, assim, o número de pessoas, né? Aqui ela tá com muita gente, né? Entendi. E agora, as suas duas, Quentes? Então, eu repito isso para elas e para mim mesma várias vezes, né, constantemente, que realmente é um privilégio a gente tá dentro desse ambiente de internato, que realmente proporciona tudo isso que a Lia falou aqui pra gente. E isso fez muita diferença para elas. Na minha infância, eu tive muito contato com a natureza, com o espaço aberto, em ficar ao ar livre, quintal grande, com galinha, cachorro, gato, tinha tudo em casa. Então, É o próprio zoológico. As crianças passeando no meio para assistir. Então, assim, eu considero realmente um privilégio, porque principalmente essa parte de... o ambiente do colégio tem pessoas, tipo uma rede de apoio que te ajuda muito, a gente tá junto ali, a gente é uma família aqui dentro, a gente mora aqui dentro, a gente trabalha aqui dentro, a nossa igreja é aqui dentro, faço as minhas refeições aqui dentro, então a gente tá aqui, como você meio que disse, é como se fosse uma bolha nossa aqui, sabe? Um mundinho à parte. E a gente tem essa rede de apoio, que são, né, as pessoas que estão com a gente, que convivem. A gente é uma convivência tão intensa que vira meio que família mesmo. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. E o fato de ter todo esse espaço. Então, tipo, o campus do colégio é o quintal de casa. Então, pensa. É muito bonito. Muito lindo. Bonito. Tem outra coisa que influenciou muito, assim, que eu acho que ajuda muito, é a questão das pessoas mesmo, de conviver com esse ambiente, com pessoas, assim, sabe, tão legais. E que influenciam não precisava disso tudo. Eu sei que você gosta de mim. Que tal? É verdade isso. E também um ambiente de música, muita música envolvida. Isso eu acho uma coisa, assim, um ponto muito forte também. A parte espiritual, as programações, os eventos, isso tudo, como a Letícia disse, a gente que está aqui dentro, os filhos estão com a gente. Com certeza. E eu procuro envolvê-las em tudo. Onde eu estou, eu levo, elas estão junto, me ajudam e tal. E elas vão tendo essa vivência, e isso ajuda na autonomia, desde a parte do desenvolvimento da coordenação motora, da motricidade, como também essa parte da autonomia, social, a parte social. Então, assim, realmente é muito, muito bom. Eu gosto muito e me sinto privilegiada. Uma coisa que eu queria te perguntar é assim, você não tem medo de que... Com certeza tem medos, mas de que quando a Mel, por exemplo, que é mais velha do que a Camila, sair daqui para fazer alguma faculdade, vamos dizer que ela vá para o NASP, por exemplo, que é uma instituição adventista e tal, for continuar na rede mesmo, também se não for, o choque que ela vai ter ao sair daqui, eu não sei se eu já te perguntei isso, mas é uma coisa que eu realmente tenho dúvida, porque aqui dentro é como se a gente estivesse numa bolha mesmo. Quem não é daqui não vai entender muito bem o que a gente está querendo dizer, porque a experiência é realmente única. Mas, claro, o crescimento, o desenvolvimento aqui dentro é muito grande. Ainda mais a gente morando aqui como interno. Com a família, talvez, com certeza mas a experiência, claro que é diferente. Só que, saindo daqui de dentro para o mundo lá fora, talvez o choque que ela vá ter seja muito grande. Você tem medo de que algo desse sentido aconteça ou acha que não vai acontecer nada muito relacionado a isso? Não, acredito que pode acontecer sim, porque é bem diferente.
A nossa realidade aqui é uma coisa assim, meio que à parte mesmo, de verdade. É meio louco, né, cara? É meio absurdo, assim, o que a gente vê. Mas é muito legal. Mas eu acredito que para essa fase da vida delas, que é uma fase crucial do desenvolvimento, né, da criança, da formação do ser humano, eu acho que tem muito mais valor, muito mais coisas positivas para agregar do que negativos, se a gente fosse pôr na balança. Então, eu penso assim, e eu tento trabalhar com elas para ir administrando isso e também não deixar elas totalmente isoladas do que acontece lá fora. A gente conversa muito. O Fábio, quem conhece meu marido, sabe que ele fala na lata, ele rasga o verbo. Então, assim, a gente tem essa comunicação bem aberta com elas, Vai rasgar a boneca, vai ficar assim. Vai ter que tirar do cofrinho. Pra quem não sabe, o marido dela ele é contador, né? Ele é contador? E ele é tesoureiro daqui. E aí eu vi um dia as meninas dela brincando com a boneca. Outras meninas, só que tava brincando com a boneca da filha dela. Aí falou assim, não, se rasgar vai ficar sem a boneca. Vai ter que arrancar do cofre. Não vou comprar outra. É desse jeito. E ele fala assim, papai, eu queria tanto isso. Ele, filho, eu também queria tantas coisas. Miserável. Se você perguntar pra elas vão falar que a vida é dura. A frase clássica do pai. Então, assim, a gente meio que vai tentando. Claro que a gente tem medo, fica pensando como que vai ser o dia que a gente sair daqui e for, né, pro mundão lá fora. Mas eu acredito... Bate esse medo, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz e me sinto privilegiada por estar vivendo esse momento tão crucial na vida, assim, delas, né? Essa fase delas. Mas aí na idade delas eu acho muito interessante isso aí também, porque eu estando aqui, eu vim pra cá com 14 anos, agora eu tenho 17. Foi com 14? Cara, é porque a gente é da mesma cidade, então ela sabe a época que eu vim. Eu também, eu fui com 13 pra 14 pro colégio também. Então, mas assim, foi uma chave na minha vida que, claro, eu aprendi muita coisa em casa. Tudo que eu aprendi, eu quero citar algumas coisas pra vocês depois, que minha mãe me ensinou e eu guardo até hoje. Mas foi uma chave, assim, que minha maturidade mudou demais. Claro, não sou a pessoa mais madura do mundo. Eu sou... piada. Mas mesmo assim, a gente muda muito. É verdade. Mas aí, eu concordo. Claro que eu não sou mãe, nem sou pedagoga. Você é filho. Sou filho. Eu consigo enxergar isso na minha mãe. Minha mãe nunca quis que eu viesse pra cá. Porque eu vejo minha mãe... claro que agora esse ano eu vou ver mais, porque depois eu vou pra faculdade. Então vai ser pior ainda. Mas nos anos anteriores eu via minha mãe 2 vezes por ano, 3, 4 vezes por ano. E é muito pouco para quem convivia todos os dias. Ela sofre muito até hoje. Mas ela percebe, ela não gosta de assumir isso, mas ela percebe que foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela. E aí eu acho que como mãe eu sinto muito orgulho delas por isso. E agora como pedagoga, e é o assunto que eu quero entrar, olha a transição do menino. Eu não sei transitar nos assuntos. Eu tô bem. Aí, acho que como pedagoga, acho que analisar essa situação como profissional pode ser algo muito interessante, porque o desenvolvimento da criança, e aí tem muitos materiais. Gente, pra quem tá no Spotify com a gente, tem alguns materiais em cima da mesa que são livros sobre educação. Livros. Depois a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, a Quintos que trouxe, vai falar um pouquinho deles. Mas deve ser muito interessante. E aí nós queríamos entender um pouquinho mais sobre essa área profissional de vocês. A gente vai fingir que não sabe nada, pro pessoal descobrir. Do zero. Porque eles têm do zero. A gente nem conhece vocês, a gente tá conhecendo. Gostamos muito de vocês, tá, gente? Sim. Isso é verdade. Mas aí eu queria saber de vocês, assim, qual o currículo de cada um? Qual o currículo? Só para o pessoal entender, elas não estão abertas à contratação, não no presente momento. Futuramente, se tiver alguma proposta melhor, talvez, mas a gente vai fingir que não. Essa proposta aqui é maravilhosa e elas vão continuar aqui com a gente, graças a Deus, porque eu gosto muito delas. Mas aí, resumindo a situação, qual que é a formação acadêmica de vocês? Quanto tempo vocês trabalham na área em que são formadas? Por que escolher essa área? Acho que é a melhor pergunta que a gente pode fazer também. E aí... Vai voltar no zigue-zague? Bem, eu sou formei no NASP, no Campus 1, fiz licenciatura em matemática, depois já comecei a dar aula lá na Colégio Adventista da Liberdade, aí eu fiz uma pós-graduação em tecnologia, na parte educacional, e fiquei por lá mesmo, lá em São Paulo.
Trabalhei lá 3 anos para 4 anos, e aí eu vim para o Rio, dei aula em algumas escolas aqui no Rio. Até então, sempre a nível de ensino médio, não tinha pegado ainda os pequenininhos, Vixe. crianças, não tinha filhos, não tinha sobrinhos ainda, depois que veio o meu sobrinho. Então, sempre com a parte de adolescente. É verdade. Não tem como se... Não escola, tem. Na verdade, o filho é bonzinho em casa, na escola que ele cumpriu. Vamos fingir que é todo mundo anjinho. Aí Mas você não tem como que... devolver pro pai. Não E se tem, fica o ano reclamar, todo a turma. É demitido. Se reclamar, perde Verdade. emprego. Então não tem muito o que fazer. E aí eu fui chamada em 2016 para ser orientadora. Então eu saí da parte de sala de aula e fui para orientação lá no Colégio Adventista no Rio de Janeiro. E eu não tinha filhos. E eu fui ser orientadora da educação infantil e do Fundamental 1. Vamos orientar. Ou aquela seja, referência. exatamente. É assim, pra você ser contratado, você precisa de 18 anos de experiência. Eu com 18 anos de idade. Que legal! Não tive nem tempo de trabalhar. Não tinha, só tinha experiência com Qual adolescente. experiência você tem com crianças? Nenhuma. Contratada. Nenhuma, eu não sabia É você que a nada. gente quer. E fui com a cara e com a coragem, comecei a estudar. Então, fui aprender sobre fase oral da educação infantil. Vocês usam muita psicanálise nessa área, assim? É porque eu sei que essas fases da criança, Freud estuda bastante. Educação infantil, né? Tem acaba usando comportamento humano, tem acaba tudo usando isso. bastante. Porque acho que cada mês e ano da criança, ela desenvolve alguma parte Isso específica, aí. pelo menos pela Quando você se comunidade. torna mãe, você acompanha isso ainda mais de perto. Na E eu fui prática. acompanhar isso sem ser mãe ainda. E fui aprendendo. Aprendi muito. Nossa, eu aprendi muito, muito, muito. Eu acho que eu tinha que ter passado por essa experiência. E aí fui ser orientadora depois dos maiores. Enfim, fui para a parte administrativa, até que eu me tornei mãe. Eu vejo uma profissional, Letícia, antes de ser mãe e uma profissional depois de ser mãe. Totalmente diferente. Eu acho que a maternidade dividiu, assim, minha vida profissional. Com certeza. E agora tinha dentro de casa Porque, também o que era exatamente. seu Então, trabalho. agora, eu dava conselhos baseados em teorias, mas eu não tinha prática. Eu acabei adquirindo a prática na escola, só que é diferente a prática só da escola, né? Você acaba, dentro de casa, é diferente, a maternidade. Será que você, talvez, em algum momento pegou muito firme com suas filhas porque tinha essa experiência com a escola? Ou não? Com certeza. E até hoje eu tenho medo disso, porque às vezes eu vejo que eu estou sendo firme demais no momento que às vezes eu confundo, parece, né? Escola e filhos. Então, às vezes eu sou porque é um pouco firme. parecido. Muito parecido. Muito parecido. Muito, Eu muito. do filho disse que minha mãe é professora também. Às vezes eu me sentia numa sala de aula. Isso, e você tem medo. É assim, Senta mas é aqui. assim. É assim que faz. Quando era pra estudar Tá de nota tabuada, baixa. Deus me livre. Tá de recuperação. Fala E tabuada até do coisas quarto. assim, simples do dia a dia, para a criança poder se desenvolver, às vezes você acaba sendo firme demais, porque você já viu tanta coisa na escola que você quer que seu filho E não desenvolva. são seus que filhos seu- que estão ali. Exatamente. Então, assim, existe uma diferença aí na maternidade, na minha vida profissional. Depois eu fiz gestão escolar, fui para toda a parte administrativa e hoje estou aqui como coordenadora, mas eu tenho 10 anos na educação adventista. Daí comecei bem novinha. Mas sempre trabalhou na rede? Sempre ou... trabalhei. Eu trabalhei 1 ano só fora da rede. Entendi. Eu fui 1 ano fora, não me adaptei, voltei para a rede. Eu recebo essa benção. Antes da Candice falar, tá frio, gente? Tá. Tá um pouco, Tá. tá. Pode começar, eu vou ali só pra poder aumentar um pouco a... Porque eu tô tremendo. Eu não sei se eu tô tremendo de nervoso ou De de frio. Nossa, o ar Pode falar se quiser. Então, a minha formação, como eu disse, sempre quis ser mãe, né? E quando chegou a fase de eu decidir o que eu ia escolher para fazer, qual profissão, eu me lembro que eu fiquei bem, assim, confusa, fiquei pensando, o que eu posso fazer? Porque eu gostava de tantas coisas, tinha tantas coisas que eu gostava, mas de tudo que eu pesquisei e observei sobre as profissões, a que eu mais me identifiquei e que tinha mais a ver comigo era a área de educação, pedagogia, porque tinha muito a ver com essa coisa de ser mãe, igual vocês comentaram aqui agora, né? Tem muito a ver, tá muito próximo, caminha ali assim, juntinho. Com certeza. Então, quando eu percebi isso, eu falei, é isso que eu quero fazer.
E aí fiz o curso de pedagogia. Comecei fazendo no Rio, depois eu fui para Petrópolis, e aí quando terminei lá, e aí trabalhei durante um bom tempo como secretária. Na verdade, a minha primeira profissão assim foi como secretária, trabalhava na associação, era secretária de departamentos e tal. E teve um tempo até que eu fiquei pensando, gente, será que eu ainda vou mesmo pegar um dia sala de aula? Porque faz tantos anos que eu estou aqui como secretária e tal. E quando eu fui pro colégio, lá no Rio, lá no internato lá do Rio, eu fiquei pensando, nossa, agora sim eu vou poder ir para a sala de aula. E quando surgiu a oportunidade, eu fui, foi no ano de 2010, e aí comecei como professora e não parei mais. E depois de um tempo eu fiz uma pós em educação infantil, que é a área que eu amo de paixão. É a minha área, assim, eu gosto muito, muito mesmo. Porque eu fui descobrindo como é importante, como é crucial essa fase, né? Que muda. Se você muda ali o começo da história, você muda a história toda. Então, você saber o que você está fazendo, onde você está, onde você quer chegar com as crianças, faz muita diferença. E quanto antes você tiver essa consciência, isso ajuda muito. Ajuda muito elas também. Sim. Mas assim, pode terminar. Depois eu... E também, e aí agora eu estou fazendo mestrado em educação. E a verdade é que nós somos seres criados para viver eternamente. E a gente vai ter eternidade para poder pesquisar, estudar, aprender as coisas, descobrir coisas, entender perguntar. Perguntar. Nossa, eu tenho tantas perguntas, Eu também. tantas. Então, assim, eu confesso que eu gosto muito de estudar, mas eu não era assim. Não foi sempre assim. Como a Letícia disse, também existe uma Mackenzie antes e uma Mackenzie depois. E a maternidade, com certeza, foi um ponto, assim, de divisor de águas para mim. E hoje eu posso dizer que eu sou uma viciada em estudo, gosto mesmo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada e que existe um mundo de coisas para se aprender e se descobrir. Alguém disse, só sei que nada sei. Eu não lembro quem foi. Foi René Descartes, eu acho. Eu não me lembro agora. Também não. Mas, enfim. E por que eu trouxe aqui um pouquinho desses livros que eu gostaria de citar e compartilhar? Porque na minha trajetória como mãe, como pedagoga, como educadora, trabalhando aí nessa parte da educação, por um bom tempo, gente, de verdade, isso bateu na minha mente, na minha cabeça, assim... Gente do céu, como que você vai falar sobre isso se você não tem moral nenhuma para falar? Porque você erra tanto, você vacila tanto. E aí, eu ficava assim, pensando assim, eu vou esperar o dia que eu for aquela mãe perfeita, que eu consigo fazer tudo que tá aqui, que a gente lê, né? Muita coisa a gente lê. Aí a gente fica, gente, eu tô tão longe disso, Jesus, me ajuda. Você se sente a pior mãe do mundo. Se sente, é verdade. E aí, eu ficava esperando esse dia... que eu ia ter moral para poder falar, porque agora eu faço tudo certinho. Ai, e eu percebi que talvez esse dia nunca chegue, pelo menos aqui na Terra não vai chegar. Não vai chegar. Então, eu resolvi, assim, compartilhar as minhas vivências, o que eu tenho aprendido, a minha experiência mesmo de tantos tropeços e erros e acertos, a gente, né, cai, levanta, mas como eu falo muito isso com a minha mãe, falo que as meninas, a Mel e a Camila, elas são meu laboratório, assim, sabe, que a gente vai ali aprendendo. Tadinhas? Eu não sei. Vamos saber daqui a uns anos. Verdade. Não, mas dá certo. Vai dar certo, sim. Vai sim. As experiências dão certo. Dão sim. Então, assim, hoje o que eu faço? Como trabalhando em escola, né? Como educadora, muitas famílias chegam e falam, tia Kentes, professora, me ajuda, o que eu faço? Como que eu posso fazer? Como que eu resolvo isso com meus filhos? Eu não sei mais o que fazer e tal. E aí, eu procuro compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido, né? Mas, assim, não que eu tenho moral para falar sobre tudo, porque eu acertei tudo, não. Eu também estou no mesmo barco, errando, tendo dificuldades, tendo perguntas, desafios, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele sempre deixa pra gente orientações, assim, preciosíssimas, que fazem toda a diferença. Então, aqui tem alguns... Só um adendo que eu quero fazer, só um link antes de você falar dos materiais. É o seguinte, eu acho que uma coisa muito interessante dessa relação com os pais é a relação da escola com a família. Sim. A importância que isso ocorre. Na verdade,
nem sempre o pai em si, do núcleo familiar, ele tá presente nessa situação. Muitas vezes sim, mas na maioria não. E aí, pra mãe, é muito importante que isso aconteça. Eu lembro quando eu era pequeno, a escola sempre convidava a minha família pra... Convidava não, né? Eles mandavam a listinha de material pra família poder levar pro colégio. E aí eu percebia como que a escola tinha influência em cima da minha família. Então, tipo, eles sempre tiveram influência pra pedir pra gente levar materiais de higiene, pra poder ajudar na questão da estrutura, isso na escola pública, na creche ainda. Da mesma forma, eu acho que a escola poderia influenciar os pais. Isso talvez pode até virar um projeto de governo, alguma coisa assim. É muito interessante mesmo pensar assim. Das escolas terem algum projeto para incluir a família de forma mais integral no desenvolvimento da criança. Assim, os pais eles vão se desenvolver melhor como pais. Assim também, a escola vai conseguir trabalhar melhor com os filhos. Com Claro, certeza. não vai ser perfeito se isso ocorresse, não seria perfeito. Mas eu acho que traria uma mudança muito grande, cara. Sim. Porque é uma relação muito forte que existe ali. Porque eles estão participando da própria criação. E eu vejo a necessidade dos filhos disso. Por exemplo, você pega até alunos de ensino médio. Se você perguntar quantos os pais participam, as mães participam, a maioria não participa mais. Mas você sente, conversando com vocês mesmos, a necessidade que eles queriam que os pais participassem, que perguntassem, é um momento de escolhas. Então, assim, isso faz total diferença na vida acadêmica, na vida, eu acho que não só acadêmica, né? Na vida da pessoa, que o pai, a mãe esteja presente em todos os momentos. E pelo menos pra gente, pelo menos pra mim, pra Sofia, eu tenho 17 anos, ela tem 16. Eu tenho certeza de que essa relação de mãe, principalmente com a escola, não foi tão forte. Não sei se no seu caso, Sofia, foi do mesmo que o meu. Mas no meu caso era assim, minha mãe, acho que minha mãe nunca foi numa reunião de pais na escola. Quando eu era pequena eu ficava chateado com isso. Hoje em dia eu não me preocupo. Mas assim, eu entendia que ela nunca ia, e essa era a explicação dela, e pior que faz sentido, mas ainda assim tem umas quedas. Ela nunca ia porque ela confiava em mim, ela depositava essa confiança em mim, e por ela confiar em mim, ela confiava porque eu realmente sempre fui um bom aluno. Claro, nem sempre eu estudei direito. Na verdade, eu aprendi isso esse ano por necessidade, porque vestibular Fala a vem aí. verdade, né? E vestibular bate na gente, não tá nem aí. Mas, tipo, minha mãe, ela nunca foi, mas ela nunca perguntava a nota também. Porque ela sabia que nunca recebia reclamação de mim. Então, o dia que ela recebesse alguma reclamação de mim, minha vida tinha acabado. Mas nunca ocorreu. Mas se ocorresse, menina, Já era. misericórdia. Esse é um perfil de 90% das mães de alunos bons. Sim, As sim. mães, Não se elas preocupa, acabam... eu acho que a gente, como acaba sendo mãe e da parte pedagógica, eu vejo que é um ponto que realmente precisa ser trabalhado e orientado, porque acaba não se preocupando assim. Não é que não se preocupa, é porque sabe que é um bom aluno, ensinou bem, educa, vê que o menino está estudando, está tendo bons resultados, isso. Então, não acompanha. Mas sente falta. E aí, quando vem talvez uma nota baixa, aí vai lá. Mas por que você tirou essa? Mas aquelas 15 notas boas não foram tão comentadas. Então, isso também é um ponto que a gente, quando vai para a área acadêmica, quando a gente está dentro da escola, a gente percebe. E a gente orienta os pais também a respeito disso. Mas eu, como mãe, vejo na minha agenda da minha filha, tá tudo ok. Tá bom. Mas se vier lá um recadinho, hoje a Alice fez tal coisa. Eu vou falar, Alice, o que aconteceu? Aí reclama. Mas não sabe o porquê que aconteceu, Isso, né? mas eu não dei o elogio. Nossa, filha, olha a atividade, como você fez bonita hoje. Nossa, então hoje isso... eu mando minhas redações pra minha mãe quando dá certo. Tô feliz. No meu caso, eu tive uma experiência diferente do Matheus. A minha mãe sempre foi presente. Como eu já disse, ela era professora, né? Ela, inclusive, já foi a minha professora do primeiro ano do Fundamental. Te alfabetizou. Era ótimo, tá? Me sentia líder de turma. Não, os outros não gostavam disso, isso que eu tô querendo dizer. Mas Se eu eu fosse amava, seu colega de classe, eu acho que eu não seria muito seu amigo. Eu anotava o nome das pessoas no quadro, quando ela saía da Nossa, sala. que Era ótimo. ódio de você, cara. Então, tipo Eu assim, já estive nessa posição. pelo menos... Pois é, você não pode falar nada. E tanto comigo como com os meus irmãos, ela sempre foi muito presente nisso. Tipo, ela pegava atividade pra fazer. Eu já cheguei no meu primeiro ano do Fundamental já sabendo tudo que eu ia aprender no primeiro ano. Tanto que queriam me pular e ela não deixou. E eu podia estar na sua sala, inclusive, mas ela não quis me pular. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas ela, tipo assim, por exemplo, quando eu tava aprendendo tabuada de matemática, ela sentava comigo, mesmo que depois do trabalho me pedia pra falar tabuada, e eu falava. Ela me pergunta sempre das questões das minhas notas, agora que eu já tô quase na reta final, não tão na reta final quanto você. Ela já me perguntou se eu já quis mudar o meu curso, se eu já me descobri em alguma outra área. Então, às vezes é muito bom.
Mas às vezes também é um pouquinho Eu ruim. acho que pelo aluno já ser bom, essa influência da mãe, nesse caso, não o tornaria ruim, o tornaria melhor do que ele já é. É. E talvez, se eu tivesse... Claro, não tô reclamando da minha mãe. Nunca. Não, Misericórdia. Jamais. Misericórdia. Misericórdia. Mas se talvez tivesse mais essa presença, essa preocupação a mais, que eu não digo que é culpa dela, porque ela entendia como sendo a melhor coisa, depositar essa confiança em mim, realmente foi muito bom. Talvez eu fosse melhor do que eu já sou. E não me entendo como aluno ruim, realmente eu sou super tranquilo. Mas Verdade. uma coisa que eu me orgulho muito e que eu senti muita diferença, cara, é dessa participação. Uma das poucas participações que minha mãe teve diretamente na minha educação escolar mesmo, foi ela fazer a mesma coisa comigo. Ela chegava, depois que eu chegava da escola, eu estudava tarde, ela chegava do trabalho de bis e tal, e aí a gente sentava na cama, ela tinha impresso uma tabuada, da tabuada do 1 até o 10, e plastificado. Então, tipo, eu nunca perdi aquilo. Hoje em dia eu nem sei onde tá, mas deve ter perdido há muito tempo. Há muito Ou tempo. ela guardou. Não guardando, eu teria achado. Mas ela sentava comigo na cama e me pedia pra falar de qual é salteado a tabuada. E hoje, qualquer tabuada de uma dessas, se me perguntar, Você eu sei vai falar saber. tranquilo. E eu nunca esqueci. Eu não sei por que eu sei. Eu sei que eu sei. Outra coisa que foi muito legal. Ela não largou do seu pé, viu? É. Não largou do Mas meu é pé. legal. É o tema. Boa, o tema. Outra coisa que foi muito interessante é que o pessoal que foi estudando comigo, da creche, eu entrei na creche com 2 para 3 anos. E aí depois... Todo mundo sabe o que é creche, gente? Aham. Hoje eu acho que chama de Não, primário, é creche ainda. É creche. É Creche. cidade, Essa até parte é creche. Ah, Sim, tá. eu nunca Aqui fui eu acho que pra creche. chama maternal, né? Maternal a partir dos 3 aninhos. Ah, entendi. É. Então era creche mesmo. É. E aí eu cheguei no fundamental, no primeiro ano do fundamental eu sabia escrever com letra cursiva. E muita gente que estava comigo sabia aquela letra de forma, aquela letra... A gente chama É letra bastão, de forma, letra bastão, bastão. vai, Chama letra de de forma. Uhum. E aí eu já sabia a letra cursiva, mas a letra nunca foi bonita. Mas eu sabia ler e sabia escrever. E ela te ajudou nisso. Me ajudou. E eu tinha caderno de caligrafia, nunca prestou. Mas a questão de incentivar a leitura... Minha mãe odeia ler, gente. Minha mãe odeia ler. E incentivar a leitura foi algo que ela fez comigo, que, tipo, eu via que ela não fazia, mas ela me incentivava e dava certo, não sei porquê. Mas mesmo assim, quando chegou lá na hora, eu sabia tudo já. E eu consegui ter um avanço muito grande nisso. Porque eu não precisava me preocupar mais com ler e escrever, eu já conseguia focar nas atividades. Agora, no primeiro ano fundamental, tem criança que está aprendendo a ler e escrever. É. E essa influência, esse link da família, como eu tinha dito antes, é muito forte, é muito forte. Matheus, é importante falar que às vezes tem mães e tem famílias que às vezes não têm tanto conhecimento, são ignorantes no sentido de conhecimento mesmo. Existem mães analfabetas, já trabalhei com muita escola de educação adventista mesmo que tinha mães analfabetas. Mas isso não impede da mãe acompanhar e influenciar de forma positiva o filho. Mesmo que Eu acho não que faça... mesmo que não Exatamente, faça, que é o mesmo exemplo que que não você citou. saiba o conteúdo, igual você Uhum. falou. E não sei se vocês já viram, acho que já viram o filme do Ben Ben Carson. Carson, lembrei na A hora, mãe na dele hora, é lembrei. analfabeta. E olha como o médico que ele se tornou. Então, assim, não é questão da mãe conhecer ou não. Porque tem mãe que fala, mas eu não sei essa matéria, eu não sei esse conteúdo. Não precisa. A Às vezes é só influência... um incentivo. Exatamente. Às vezes você sentar ali junto, vamos fazer? Como que você pode fazer? Ou, deixa eu ver, tá bonito, não, tá legal, incentivo, deixa eu ver sua nota. Então, isso faz toda a diferença. Não é questão de conhecer todo aquele conteúdo, sentar, ser uma professora. É questão de influenciar, de estar ali perto, né? Junto, acompanhando. A Então, gente viu muito isso na pandemia. É. Muitos pais, muitas é mães, muito ai, forte, nossa, como muito que eu vou forte. fazer? Porque eu não sou professora. Eu falo, mãe, vocês vão conseguir. Isso. E se não fosse a parceria das famílias, Não teria não conseguido. teria dado certo. Então, assim, fez toda a diferença. E é eu bem tinha isso que que a Letícia tá participar falando. das aulas de educação física com a minha irmã, que sempre pedia pra alguém da família fazer Ah, alguma é. atividade com ela, tirar foto, gravar, era sempre eu. E minha mãe aprendeu a gravar, teve que aprender a mexer nas plataformas pra poder mandar. Então achei que foi muito Sim. importante. Foi. Mas a gente percebeu até então que, tipo, a mãe, mesmo que ela não tenha conhecimento, o conhecimento que daqui a pouco eu vou te deixar falar sobre a questão dos materiais, mas mesmo não tendo conhecimento, só por ser mãe, já tem um peso muito grande. Isso. E é comprovado cientificamente de que a mãe tem uma voz muito mais forte na vida da criança do que qualquer outra pessoa, cara. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Já vamos entrar nisso aí. Só que eu quero fazer um parênteses agora. Diretor, tá tranquilo aí? Eu quero te falar uma coisa, cara, que não tava combinado. E elas também não sabiam. Eu queria fazer aquele quadro lá. Mas por que eu queria fazer aquele... Tu vai entender, A calma. cara dele. Seguinte, vocês são educadoras, não são? Sim.
a Kentis mais na área da pedagogia e a Letícia mais na área da gestão escolar. E eu tenho certeza de que vai dar certo isso. Pode ser um desafio legal. Não, sim. Não. É aquele que a gente tinha preparado. Pô. Pode ser. Vamos testar? Vamos testar. Ah, tá. Vou falar. É porque ele não tá me entendendo o que eu tava querendo dizer. A gente tem alguns quadros que a gente vai preparar. Nesse episódio a gente só vai fazer um por teste e aí depois a gente vai aprimorando. Ok. Mas a gente tem um quadro que se chama Fast Ask. Esse quadro... Inglês, gente. Esse quadro, ele é são algumas perguntas de conhecimento geral, mas focadas no nosso assunto. E aí eu queria perguntar pra vocês, eu vou fazer essas perguntas, não vai aparecer na tela pro pessoal, mas eu vou falar devagarzinho. E as alternativas. E aí eu quero, não fugindo do assunto, depois a gente vai voltar, tá? Mas eu quero que vocês perguntem. Até porque normalmente quem tá no banco do aluno é a gente, agora quem vai estar no banco do aluno são vocês. Isso é muito satisfatório de falar. Muito bom. Olha lá, tá aparecendo lá na tela. Eu sabia que Apareceu lá na tela apareceu na tela a logo do Fast Ask. Pra quem tá no Spotify não vai ver, mas pode ouvir a gente tranquilo. E aí, as perguntas que eu quero fazer pra vocês são assim, ó. São 4 perguntas. 4? Ah, não. São 3 perguntas só. E aí, eu vou falar as alternativas. E aí, quem souber, levanta a mão e responde. Meu coração já tá acelerando aqui já. eu amo. O pessoal do Spotify não vai conseguir ver levantar a mão, mas relaxa, gente. Eu vou falar gente que volta levantar a lá. mão primeiro, tá bom? Mas aí, ó. Posso começar? Pode. Eu vou ler tranquilo. E aí eu vou falar já Com depois. calma. E aí vocês podem só levantar a mão. E aí eu vou deixar responder. A gente vai dar brinde depois, pode ficar tranquilo, tá bom? Quero uma Depois caneca tem um personalizada. A caneca não tá pronta ainda, mas mais pra frente vai dar. Eu acho que a gente consegue dar a caneca pra vocês. Mas vamos lá, ó. Primeira pergunta é o seguinte. Quem disse a seguinte citação? O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Abre aspas, fecha aspas, esqueci dessa parte. Tá. Letra A, Paulo Freire. Letra B, Immanuel Kant. Letra C, Sigmund Freud, acho que pronunciei. Letra D, Albert Einstein. Posso contar? Vocês querem um tempinho pra pensar? Pode pesquisar. Não. Quer que eu repita a brincando. pergunta? Não faço ideia. Repete. Tá. A citação é a seguinte. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. As alternativas são Paulo Freire, Immanuel Kant, Freud e Einstein. Aí eu vou contar até 3, vocês podem levantar a mão, tá? 1, 2, 3 e já. Gente do Spotify, ninguém levantou a mão. Eu acho uma É porque vergonha. amarraram a nossa mão, Amarraram. gente. Eu acho. É assim que a gente se sente quando a gente abre a prova. É isso. que a gente Tá não vendo? Isso, sabe. eu usei essa Mas citação olha, em algumas redações. agora- Sabe por quê? Agora, Porque é vou importante. fazer um Exatamente. porém. Não, deram conteúdo pra você estudar? Não, Pra mim também não. Não, mas a gente vê isso na faculdade. Na faculdade. Tá. Vocês vão ter que chutar algum. Tá, eu vou Tá bom, eu vou chutar. Quais são as opções? Tá, as opções. Então, vocês querem cada um falar de uma vez? Se De cada chutar vez? certo vai ser As ótimo. outras vocês vão saber, tá bom? As outras são mais fáceis, mas tá. Paulo Freire, Kant, Freud e Einstein. Eu vou chutar Freud. Letícia? Ah. Paulo Paulo Freire? Freire. Eu sei por que ela chutou A. Porque quando o pessoal estuda sobre educação, o É. cara que mais fala é Paulo Freire. É verdade. Não é Immanuel nenhum dos Kant. dois. A resposta correta é Immanuel Kant. Quen, 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 quen. Então vocês ainda têm 2 chances de conseguir ganhar isso aqui. E, Einstein eu cara, sabia que não era. Por Eu pensei, Einstein eliminatórios. acho que não, Einstein não. É. Mas só o contexto Era o disso único aqui. que eu eliminei. Kant ele fala em um dos livros dele que... Cara, eu não vou conseguir lembrar o nome do material agora. Mas ele fala que a educação é a base do desenvolvimento da pessoa. Eu acho que vocês vivem bastante isso. Por isso que eu quis colocar esse quadro agora, pra gente poder talvez fazer alguns links ao assunto que a gente vai prosseguir depois. E aí vai continuar com a nossa conversa. Oi? Exatamente. Ah, tá. Eu concordo. Ah, tá. Segunda pergunta. Qual é o país com melhor educação básica do mundo? Letra A, Finlândia. Letra B, Noruega. Letra C, Estados Unidos. E letra D, Brasil. Vou dar uma dica. Ixi, mas... Tá, Eu acho que... ela levantou a mão primeiro. Pode responder. Pode dar dica. Não vou dar dica não. Não, ela já Você vai sabe, dar gente. dica? Tá. Ah, Tem a tá. dica anotada aí? Não. Ai, nós duas vamos Ah, responder a mesma- mesma a coisa. mesma- Calma aí. coisa. O pessoal do Spotify foi a Kenzie que levantou a mão primeiro, tá? E a dica que eu ia dar é que eu acho que não era Brasil. Mentira. Mentira, não Ah. vira. Mas é uma vergonha dizer isso, É, mas tudo não. bem. Mas era a mesma resposta mesma já. Qual é a resposta? Nós pensamos É, Finlândia. Finlândia? Letra. Correto. Só que o ponto foi pra Kenzie. Ah, Porque ela levantou a mão primeiro. nós somos amigas, ela vai compartilhar o brinde. Eu vou a gente dá pra vocês aqui.
Agora a terceira pergunta é a última, e aí tem um contexto depois. É o seguinte, pergunta número 3. Onde surgiu a primeira universidade da Idade Moderna? E essa eu acho que é a mais difícil. Só que vai fazer sentido. Tá, eu Calma. tô pensando já. Letra A, Alemanha. Letra B, Paquistão. Letra C, Inglaterra. E letra D, Constantinopla. Vixe. Quer que eu conte até 3? Vocês... Pode Eu levantar quem chuto- souber. Eu chutaria uma, mas... Eu também Qual que chutaria você uma. chutaria? Não pode, Não, eu não gente, ia fazer chutar isso. essa. Eu ia chutar. Mas é um chute. É, né? eu ia chutar também. Qual? Alemanha? Paquistão, Inglaterra e Constantinopla. Eu ia chutar um, ela ia chutar outro. É. A gente pode falar? Pode. Eu ia chutar a Alemanha. Eu ia chutar a Inglaterra. Errado. As duas? As Oxi. duas. As duas tá erradas. E eu achei isso muito louco. Gente, quando eu pesquisei, eu achei muito louco. É o que? O Paquistão? O Paquistão. Nossa! A primeira universidade da Idade Moderna foi fundada no Paquistão. E aqui tem explicaçãozinha, assim. Ela surgiu no ano de 1088 e era focada na teologia e também entender conceitos relacionados à ciência e à religião, que eu acho que na questão da Idade Moderna depois veio, na verdade, muitos anos depois. Mas nessa época a igreja era muito concentrada e depois veio o iluminismo, depois de quase Foi assunto da minha 500 anos, mais de 500 anos depois. Mas aí eu achei muito louco que eu nunca acertaria. E essa faculdade ela era mais atraída para os muçulmanos, que é a pessoa daquela região. Sim. Mas era mais focada em teologia e também nas ciências. Alguém ganhou? Eu acho que eu poderia dizer que talvez a Kentz ganhou. Não fica triste, Letícia. Eu sei que Chateada, você gente. chateada. Chateada. Mas a gente vai aprimorar o Eu quadro tive com o do- tempo. Eu acho muito legal essa questão de conhecimentos gerais. E assim, eu achei que seria da área de vocês. E eu achei como teste também que vocês iriam acertar mais. Mas eu não tô desapontado, tá bom? Não tô desapontado. Eu tô Obrigada. Esse foi só o nosso só um primeiro, Foi, primeiro foi. episódio. Depois, Foi só o e primeiro. se vocês gostarem, pode... O diretor, solta o botãozinho aí do comentário. Pode comentar aqui embaixo, olha. Vai aparecer o botãozinho aqui, ó. Pode comentar aqui embaixo Que lindo. quem você quer ver nos próximos. Alguém que talvez você conheça. Que talvez, se você conhecer a gente possa ter disponibilidade. Que pega e fala assim, Inacessível, né? traz Quero- o Elon Musk. É complicado, cara. Mas dá pra gente dar uma conversada com ele. A gente tem uns contatos aí. Mas comenta aqui, talvez, as perguntas que vocês querem. A gente sempre vai divulgar o tema da próxima antes de gravar. É a intenção, pro pessoal poder interagir com a gente. Então vai lá no nosso Instagram depois que acabar aqui também. Eu acho muito legal esse negócio, cara. Mas vai no nosso Instagram. Já segue a gente lá também. Pode comentar. A gente daqui a pouco vai soltar uma publicação lá e você pode colocar o que achou do programa. Algumas dúvidas também que você ficou, que talvez a gente consiga até perguntar para as meninas aqui, para responder talvez nos stories, alguma coisa do tipo. Mas, voltando para o nosso assunto, a gente estava falando sobre a mãe e a educação, certo? Acho que é o maior tema que a gente está conversando. Geralzão. E aí, agora, a dificuldade que essas mães têm. Você tá vendo que a transição dos assuntos é muito sutil, né? Eu gosto de falar isso. E deixa totalmente de ser sutil a partir do momento que eu digo que é sutil. Não é sutil. Não é mais sutil. Você Mas- você Então, foi né, no em algum caso- momento pra isso? Não, é dom. É dom. É Sim. perfeito, gente. Minha mãe que me ensinou. Não, é sério, minha mãe. Gente do céu, minha mãe. É porque se eu for parar, vocês A não mãe vão é entender. A mãe dele é Pra massa gente. demais. Ela eu conhece tô minha mãe. entendendo. Meus amigos gostam mais dela do que de mim. Sim. Isso é bem óbvio, bem visível. Mas assim, eu aprendi muito persuasão com minha mãe, porque minha mãe ela sempre foi muito persuasiva. E talvez até ajude no assunto que a gente vai falar agora. Podia mandar um beijo, né, pra tia Kessinha? Um beijo pra minha manda um mãe, beijo pra maravilhosa. Cassinha, incrível. Aê. Eu odeio que chamar de Cassinha. Só o pessoal de fora. Ela não gosta. Ô mãe, te amo. Beijão. E ela vai assistir. Se não assistir, eu vou brigar. Eu vou pedir de verdade. Não, porque ela vai tem que incentivar assistir, o fogo, vai gente. Não, ela vai compartilhar, assistir. vai. Com certeza. Vai mostrar pras Tudo que vocês amigas. também vão fazer, gente. Exatamente. O que a gente até mostrou. Não vai mostrar de novo, não. Pra não ficar saturado. Você já sabe. É o dever de vocês, já sabe o que tem que fazer. Nos Conteúdo combinados de qualidade. Mas enfim. Minha mãe, ela sempre foi muito persuasiva. E talvez seja bem interessante. Ela sempre conseguia me convencer a fazer algo que ela queria que eu fizesse. Às vezes não era muito legal. Às vezes era legal. Por exemplo, o sonho dela é de que eu fique na minha cidade para fazer qualquer faculdade. Eu posso fazer qualquer curso, desde que eu fique lá. E ela me persuadiu a fazer isso ao máximo possível. Graças a Deus eu estava aqui no colégio já. Então eu não tinha
claro, eu tenho muito contato com ela, mas eu não tinha tanta vivência com ela mais, então eu consegui criar minhas próprias ideias. Talvez diante de uma certa idade, como é que eu posso dizer? Tirar Cordão umbilical. o cordão umbilical. Cortar. Eu ia falar a amamentação, sabe? É uma analogia muito nada a ver. Cordão umbilical. Cordão umbilical. Mas tirar o cordão umbilical numa certa época é interessante. E foi o que me ocorreu. Ela não gosta de assumir isso, como eu já disse, mas... foi Ela não algo vai que- assumir nunca. Não vai É assumir difícil nunca. pra Eu não vou gente assumir. isso. É algo que por muito tempo acabou me afetando, mas por estar aqui eu consegui criar minhas próprias ideias, minhas próprias opiniões, consegui colocar na balança e ver o que seria melhor pra mim. E hoje eu já tenho meus planos de vida e tal. Em outros episódios eu vou falar, não vou falar nesse pra não ficar chato. Mas aí... Perdão. Aí o que acontece? Eu saí de casa e eu consegui... Nossa, falar sair de casa pesou muito agora. É cara. muito... meu filho, Não, pesou aceite. porque é verdade. Aceite. É Não verdade, vai é voltar fato. mais. E não volta Não mais. volto mais. Não volta. Nossa, que bom, mas tipo... Ai, agora caiu a Pesado. ficha ali. Caiu a ficha. Mas tá. Gente, eu acho que caiu Eu a acho que ficha. quando eu assistir essa, ela vai chorar um pouquinho. Mas não fica triste não, tá? Pra minha mãe, isso que eu disse agora. Mas eu consegui, vamos dizer assim, fugir dessa persuasão pra conseguir levantar voo. Agora, meus irmãos que estão lá em casa, ela tá fazendo a mesma coisa, na tentativa de que dê certo. E aí, quando eu tô em casa, eu falo assim, ó, tem muita coisa que você tem que ouvir mamãe, tá? Mas isso não ouve ela. Porque você tem que ter suas próprias ideias. Olha, E você tem que tá criar o mãe. seu plano Olha. de vida pra ser alguém na vida, não ficar nesse buraco que é São Mateus. São Mateus não tem Realmente. nada, gente. Não é nada. Agora, ó, vou defender sua mãe. Vamos Você lá. só criou voo porque por mais a mãe sempre vai fazer isso. É o tal do mãe não larga do meu pé. Ela sempre vai fazer. Essa é a função de mãe. É verdade. Ela Isso. vai fazer isso sempre, até quando você tiver seus filhos, quando você estiver Às vezes casado. é um saco, cara. Ela Eu vai sei que é fazer. importante, Mas às as vezes suas é. decisões que você conseguiu tomar agora, que você conseguiu ver um novo leque, que você assim, tem certeza do que você quer fazer, é baseado nesse pé que ela ficava atrás Com de você, certeza. com certeza. Então, assim, ela não vai deixar de fazer isso. Por mais que você vá para São Paulo, que você fique aqui, que você volte, ela vai fazer A sempre. realidade é, tu vai ser o bebê dela pra sempre. Sempre. né, É complexo. E ela... Aceita que dói mesmo. É, 1,94 m. mas bebê, é complicado. todas as suas decisões são baseadas no que ela, como ela te influenciou. E dos seus irmãos vai ser a mesma Com coisa. certeza. Mas aí eu já vou influenciando eles pra falar assim, ó, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Não vai nessa. Aí eu nem aviso, Não não. fica. Não. Ah, Ó, talvez algum fique pra cuidar dela a vida toda. Mas, gente, minha mãe não precisa de ninguém pra cuidar dela, não. Minha mãe é incrível, Já cara. que assim é. Minha mãe é Energia, a pô. melhor oficial de São Paulo. É capaz... Eu falei pra ela que meu sonho era morar na Europa, né? Misericórdia. Pra quê? Ela falou assim, você vai me abandonar, pra quê? Você não vai falar, você vai casar, vai embora, vai viver com a Maria Eduarda e nunca mais vai viver Não vai viver na voltar. vida. Não vai voltar. Aí eu mais. falei, não, mãe, olha pelo lado bom, você vai poder viajar pra Europa. Exatamente. Ela, não, Eu mas uso a quero mesma aqui. coisa com ela. Você tem um lugar Eu pra poder quero passar cuidar. as férias. Não, o sonho dela, gente, é que eu tenha filhos e que ela cuide dos meus filhos. Aí eu falei, Ah, não, minha mãe não quer se a não. gente morar perto, a gente deixa lá pra você cuidar e a gente viaja. É uma boa coisa. Minha mãe só quer que eu dê uma roça pra ela. Ela falou, a única coisa que você pode me pagar que a gente brinca que eu tenho uma dívida com ela, porque ela comprou berço, comprou uma madeira, comprou chupeta, eu não usei nada. Eu não aceitei usar nada. Aí ela brinca que a gente tem uma dívida e que eu vou pagar essa dívida quando eu der uma roça cheia de galinha pra ela. Pra ela ficar lá mais da vida. Galinha. Ela gosta de galinha, cara. Ela não gosta de cachorro, de gado, mas ela gosta de galinha. Tá Então, ó, tá fácil Tá de pagar fácil essa demais, dívida. cara. Faz. Estuda Acho bastante, que dá a uma galinha tá fácil, fazenda agora pra a ela. fazenda não tá muito divertido. Não, fé. A galinha é mais fácil que a roça, É, primeiro. Mas aqui a gente queria falar um pouquinho dos materiais, imagino. Eu queria que você pudesse contextualizar pra gente. Eu já tinha falado um pouco antes, mas agora em específico, só pra gente poder lembrar também. Por que esses materiais são importantes? E, tipo, no que eles te ajudaram na sua experiência pessoal e também no que eles podem ajudar outras mães. Porque agora eu acho que na parte da nossa conversa que a gente tá falando mais sobre a visão da mãe diante dos filhos. Depois eu queria ter a oportunidade de falar com vocês, talvez até de forma mais resumida, a visão dos filhos em vista da mãe. Eu sei que vocês são filhas, só que a gente é filho e a gente está na idade da qual a gente está falando agora. Então eu acho que a gente vai acabar falando um pouquinho mais do que vocês, e vocês vão poder dar a opinião de vocês sobre o assunto. Mas aí, pode mandar ver. Olha, bem assim, o tema, né, que mãe não larga do pé, isso é bíblico, tá? Posso falar isso, porque
A Bíblia diz pra gente, nos orienta que é no andar, no deitar, no levantar, no se sentar de dia, de noite, no caminho, o tempo todo. A gente está ali acompanhando. Então, não é assim, filho, senta aqui agora que mamãe vai te educar, que eu vou te orientar, vou te ensinar. Não é assim, é o tempo todo mesmo, 24 horas por dia. Até mesmo quando a gente está dormindo, o teu subconsciente lá está trabalhando os seus sonhos, o que está ali na sua mente. Então, assim, é desse jeito. Não larga do pé mesmo nunca. Desculpa dar essa má notícia, mas, né? Vai ser assim. Vai ser assim. Não tem Vai problema, ser não. assim. É bom, é bom. Porque quando para, fica chato. O mesmo. negócio é fazer mesmo. E a gente tem, eu assim, como mãe, que bate muitas dúvidas, muitas perguntas de o que eu faço, como que eu faço, né? Isso passa muito na nossa casa. A gente vai vivendo as situações, como foi falado aqui no começo, de que não tem um curso, não tem um manual de instrução, não tem um, tipo assim, para ser mãe tem que ser assim, assim, assado. Não vem assim. Tem Então, a não vem ficha com- de especificações. Quando Né? nasce. Não tem. Não tem como mandar currículo. Não tem. Manual de O uso. currículo é o teste de gravidez. Então, tipo, na hora que você Contrato acabou. descobre que tá grávida, é aquele valendo. Agora vai. Porque Pro resto Deus da vida agora. Aham, Isso aí. é assim. E Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que ele deixou pra gente esse manual de instrução. Então, assim, na Bíblia, isso eu falo pra mim, eu descobri isso na minha vivência e eu, com as pessoas com quem eu tenho contato, com quem eu posso compartilhar, eu sempre dou a Bíblia, né, como referência, como um manual mesmo de instrução, com muitas orientações. Tem muitas histórias, muitas biografias, muitas histórias de pessoas que, muitas mães, inclusive, que passaram por muitos perrengues que nós hoje passamos. Então, tem muitas orientações, assim, preciosas que fazem diferença na hora da gente decidir o que fazer, como fazer, o que atuar, né, de que forma atuar com os meninos, com as nossas crianças. E trabalhando em escola, né, estando aí nessa área de educação, a gente tem contato com outras famílias e aí eu trouxe aqui alguns livros que eu gosto muito, que eu acho que nos ajudam muito nessa caminhada aí, que não é fácil. Um deles, o principal eu quero destacar, que é a Bíblia, né, que a gente tem como referência, como base para tudo. Ensina a criança no caminho que deve andar, mas quando envelhecer não se desviará dele. Exatamente. Tem um aqui que é Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus. Se Esse puder livro mostrar pra câmera pra gente. aqui, Isso. esse livro é incrível. Acho Ele que tem dá pra muitas ver. ideias para você ajudar o seu filho, né, a crescer espiritualmente e conhecer Jesus, que é assim um exemplo maior que a gente tem, né? Você sabe se esse livro aqui tem ele em PDF na internet? Eu acredito que sim. Tá, a gente vai procurar e vai tentar colocar na descrição do vídeo depois pra Se as mães que tiver. assistirem Seria conseguirem ter interessante. acesso ao material. Porque nem sempre comprar é uma boa opção, entendeu? Sim. Então aí o diretor já fica ligado aí no rolezinho. Esse aqui também eu gosto muito, que é Educar Filhos, um Ato de Amor. Esse daqui da Mabel Melo Guedes. É um livro meio antigo, mas ele tem muitas referências, muita coisa boa. Outro que... Esse daqui, na verdade, faz parte de uma coleção, que é o livro de educação, Esse de tem uma PDF. escritora que a gente Esse gosta aqui muito. é junto também? Junto também, daqui. Ela Esse aqui também. Da Ellen White, é uma escritora americana, cristã. Esse aqui também é dela. Então, ó, um aqui, ó, Mente, Caráter e Personalidade. Esse aqui é fantástico, esse livro ajuda muito a gente. Conselhos sobre educação. Educação. Esse aqui está sendo o nosso livro de cabeceira. Inclusive, a gente está lendo junto aqui com Bem os professores marcadinho, esse ano. Tá bem Tem marcadinho. que mandar ver. Você vê Nossa! o nível da profissional, né? Assim. O nível da profissional. Esse aqui, Dedicado. Fundamentos da Gente, eu Educação. achei muito. Perdão, eu achei muito lindo isso aqui, cara. O Isso. pessoal que tá ouvindo a gente talvez não vai Mostra conseguir ali, ver, mas depois vai no YouTube pra poder assistir. Mas aqui Olha tem uns isso. post-its e eles são listradinhos, olha. Coloca mais perto da câmera. Eles são listradinhos, olha. Que bonito, cara. Que Esse aí eu legal. vou deixar de herança para as minhas meninas, para elas Riscado? também. Todo Tá. marcadinho, marcadinho. Eu sei que talvez não tenha nada a ver com o que a gente tá falando pode agora. olhar. Eu tô Admirado. impressionado. Mas talvez os rascunhos de nota possam ser muito mais interessantes pra elas, porque foi a mãe delas que fez, entendeu? Não se emociona, calma. Vai chorar, gente.
Se tiver com sede, a água tá aí, tá? Pode ficar tranquilo. Verdade, não bebi ainda. Eu tô preocupado. Ó, gente, bebam água, tá bom? Bebam água, protejam os animais, porque isso é muito importante, tá? Mas, ó, Podcast também é cultura Exatamente. e educação, principalmente. então, deixa eu ver, o que mais? Educação, fundamentos da educação cristã. Esse aqui é preciosíssimo para as mães, né? Pra gente como mãe, como pais. Conselhos aos pais, professores e estudantes. Esse aqui é um também que, nossa, me ajudou muito. E assim, volta e meia eu volto nele para poder reler e pegar mais algumas referências. As crianças aprendem o que vivenciam. Isso é de Isso quem? aqui é uma verdade, assim, na lata, né? que a Dorothy gente... Launot. Isso. Rachel Harris. Maravilhoso. Tem Pais Preparados, Filhos Vencedores, o volume 1, o volume 2, que também... Aí você vê que a mulher é preparada pra ter filho, né? Essa daí Na Ela nem verdade, queria ter filho. se dedicou. Na verdade, assim, isso foi o que eu falei. Isso nos ajuda. A gente busca, porque sempre vão ter muitos desafios. A gente tem muita coisa para poder aprender mesmo e se embasar para, tipo, será que eu tô fazendo certo? Será que é desse jeito? Ai, Senhor, como é que, sabe? Cada um é de um jeito. Eu tenho duas e mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, entre aspas. Mas cada uma é de um jeito, cada uma tem um jeito de agir, um jeito de pensar, tem uma forma que faz efeito com a Melissa e com a Camila não faz nem cosquinha, sabe? Tipo assim, elas são muito, muito diferentes. A gente vê isso no convívio, é bem louco mesmo. Vou dar um exemplo aqui, a Melissa falou assim, mamãe, eu tô querendo muito, ela queria um presente de Natal, e aí ela fez uma cartinha, não pro Papai Noel, mas pro papai dela mesmo, entendeu? Tá bom. Papai Fábio. Gente, desculpa acabar com a infância de vocês. Quem não souber, desculpa, Papai Noel não existe. Mandem gente. cartinha pros papais, tá? Então fiquem tranquilos. Quem colocava o presente debaixo da árvore era a tia rica. Já me ocorreu não bastante. tem mais. A minha tia rica ficou pobre. Mas agora tem outra tia rica. Gente, Importante. então, ela escreveu lá na cartinha dela que ela queria ganhar uma boneca, uma bebê reborn, que ela queria Nossa, guardar. era meu sonho. Era meu sonho. O dia mais feliz da minha vida foi bebê quando eu ganhei. reborn, cara, ela Gente. pisca, ela gira a cabeça, ela Faz vira ao tudo. contrário, faz Tudo. Então, assim, aí colocou Falta lá andar, o que ela mas gosta assusta. Realmente. de cuidar, de ficar ali, aí dá mamar, e bota pra rotar, e bota pra dormir. A Mel uma bênção. fica horas Ela troca a brincando fraldinha assim, troca também? a fraldinha, tudo. Ai, gente. E a Camila foi escrever a cartinha dela também. Aí, filha, tá, mas o que você tá... Ela ainda não sabe escrever muito bem, né? Então, ela fez um desenho e tal, escreveu algumas palavrinhas só, soltas e desenhou. E aí, filha, o que você colocou aqui? O que você quer? Aí eu falei, isso aqui tá parecendo... Isso aqui o que é isso aqui? Ela, mamãe, é uma caixa de ferramentas. Eu falei, uau, como assim? Você quer de Natal uma caixa de ferramentas? Ela, sim, o que eu mais quero. Eu falei, filha, mas o que você vai fazer com uma Gente, eu não caixa de esperava ferramentas? por essa. Mamãe, eu quero uma caixa de ferramentas porque eu quero construir a minha própria casinha na árvore para brincar com meus amigos e ter muitas aventuras. Visionária. Mãe, disparou a falar. Visionária. E eu fiquei, gente... Só quero saber se ela Criatividade. ganhou uma caixa de ferramentas. Olha, ganhou de plástico, de Brinquedo, né? brinquedo, Não, né? é porque Mas... não tem como Importante, dar uma né? caixa, um alicate daquele tamanho na mão da criança, não tem como. Difícil. E a Mel ainda não ganhou a bebê reborn porque é muito caro. Vamos te Vai ter que Eu- esperar, vai Vai ter que esperar. Eu já vi um episódio que a Alice, a filha mais velha da Letícia, ela tava brincando com a Juju, filha do professor Azéias. Pessoal, se não conhecer também não tem problema não. Mas... As duas têm a mesma idade. As duas têm a mesma idade, elas têm 4 anos. Aham, As duas têm 4 anos e elas estavam brincando de mãe e filha. Ah, é. E a Juju era mãe. E a Alice era filha. Aí eu pensei, o que passa na cabeça da criança? Porque tipo, quando você brinca com a boneca é uma coisa. Agora quando você brinca com outra criança e finge que é alguém muito mais velho do que pra cuidar de alguém que é da sua idade, é uma mas coisa meio ótimo, tá? louca. Desenvolve criatividade. Eu amava. desenvolve. Eu amava. E a Alice, quando é mãe, ela é uma mãe brava. Lembra? Quando ela é a mãe. Eu só vi o caso da Juju sendo a mãe. Mas talvez isso aí já vá instigando a criança a, lá na frente, ter o sonho, por exemplo, a que a gente se tinha, né, de ser mãe. Eu queria citar uma coisa que eu achei bem interessante nesse último livro aqui, ó. Com licença. Filhos Educando com Sucesso, é da escritora Nancy Van Pelt. Esse livro aqui, ó. E essa escritora ela é fantástica.
Porque eu coportei nas férias agora, pra quem não sabe o que é coportagem, a gente vende algumas literaturas para pagar os estudos. Sim. E tem alguns livros religiosos, mas a maioria é relacionada à saúde e à educação. E eu trabalhei com um livro chamado Como Formar Filhos Vencedores. E é da Nancy Van Pelt, em parceria com alguma outra escritora que eu esqueci agora. E, cara, pensa numa didática incrível que essa mulher escreve. É Maravilhosa. incrível. E era um manual. E qual era a... Claro que a gente tem que persuadir a pessoa a querer comprar o material, né? Ela tem que ser instigada a isso. E eu falava assim, olha, a gente estuda matemática, física, biologia, sociologia, filosofia, mas nunca vi ninguém estudando para ser mãe. E esse material aqui é para você aprender a ser mãe. Claro que as experiências são diferentes, mas possuindo esse material, claro que a gente tem que jogar aquele joguinho da persuasão, tá, para conseguir pagar os estudos. Sim. Deus vai operando ali. Mas a escritura, ela vem tratando dos São 0 ferramentas aos que 18 ajudam. anos. E eu me usava como Todas as exemplo. fases, Porque eu né? tenho 17. Eu falava, eu tô incluso nesse material. Pra minha mãe ainda. E ela não teve acesso a esse material. Talvez se ela tivesse, ela poderia ser mais incrível do que ela já é como mãe. E do 0 aos 18 anos. Aí eu lembro que fala assim, dos 0 aos 7 anos, fala sobre a questão do desenvolvimento da criança mesmo, da fala, do desenvolvimento motor, todas essas questões da educação em si. Aí eu lembro que na questão da pré-adolescência para a adolescência fala sobre sexualidade, sobre o sexo na adolescência, que é um assunto muito pertinente, sobre o uso de droga na adolescência. Então, tipo, ela lascando pau mesmo, tacando pau e vambora. E realmente Rasgando o verbo. rasgando o verbo. É melhor falar rasgando o verbo. Coloca no vocabulário Desculpa, agora. desculpa. Mas eu lembro que fala sobre isso. Eu achei fantástico, porque eu consegui vender alguns, graças a Deus. Me ajudou bastante. Mas eu Ela tenho também certeza de que fez esse o material Felizes foi... no Amor. É. Também. O Felizes no Amor também, Aham, trabalhei com dela. Felizes no Amor pro casamento. Mas nesse assunto que a gente está falando hoje, eu acho que esse material também, como Formar Filhos Vencedores, é um livro fantástico. Ai, já fico com Não vontade sei de se ler tem na agora, internet, gente. eu acho que não tem na internet, Que coisa. mas ele é didático. Tipo, a primeira vez que eu vendi ele, eu nunca tinha aberto o material. Eu só tinha estudado por fora, mas eu nunca tinha aberto. Eu não sabia o layout. A primeira vez que eu abri esse material, não fui eu. Foi a pessoa que me pagou por ele e abriu na minha Você frente. viu. Que eu vi o material por dentro. E eu vi, caramba, tudo que eu falo é verdade. E eu falava assim, só pra vender. Mas depois eu percebi que tudo que eu falava era um assunto realmente importante, que realmente tem que ser discutido. E aí, pra entrar talvez agora na visão dos filhos, nessa relação à mãe, eu não sei se esse material tem em PDF na internet, mas eu não sei, A talvez... gente pode pesquisar, né? Pesquisar. Pra Não, pode saber. pesquisar, mas aí, Mas se não tipo, tiver talvez se não tivesse acessível, alguma mãe né? tiver interesse, pode pedir pra gente nos comentários, Que que aí talvez eu consegue. consiga, sei lá, consiga arrumar e mandar pelo correio. A pessoa pode comprar e mandar pelo correio. Porque é um livro, claro, todos esses são muito importantes, mas eu gosto desse em específico porque ele é muito mais didático em questão de ser mais fácil de compreender, entende? Os outros, eles são muito mais completos, é verdade. Mas eu acho que esse da Nancy Van Pelt é mais prático. Pega Uma todas as linguagem idades, prática, né? É uma linguagem, então, a mãe que não tem um vocabulário tão apurado assim. Porque, por exemplo, a escritora Ellen White, eu já li alguns materiais dela, e eu sei que a linguagem dela não é tão simples de entender. Você tem que parar, analisar, estudar para conseguir compreender. Exatamente. Agora, a Nancy Van Pelt, ela fala uma linguagem muito mais tranquila. Acho que seria bom pra começar, né? Para começar a estudar, ter o e hábito também da para aquela leitura mãe pra que isso. talvez é analfabeta, pode pedir pro filho ler para ela, e é até legal fazer isso. Ou para mãe que não teve o ensino superior completo, ensino médio, não teve o ensino fundamental completo. Porque não precisa de um nível acadêmico para você ingressar nisso. E a parte mais importante, ajudar no desenvolvimento do filho. Porque eu acho que o maior papel da mãe é meio até... Parece até um... Como é que é o nome daquela palavra? É subir para cima, descer para baixo? Pleonasmo. Parece até um pleonasmo falar que o dever da mãe é cuidar do filho, é desenvolver o filho e se desenvolver redundante. diante disso. É redundante, melhor ainda. Aliás, eu tenho que melhorar a questão de redundância na redação. Mas, tá, essa questão dos filhos agora. Acho que seria interessante se a gente entrasse nisso, falando assim de literalmente o tema do nosso episódio de hoje, que é Minha mãe não larga do meu pé. Qual é? Qual é? Porque tem que ser uma pergunta, né? Mas, cara, por que isso acontece? Tipo, às vezes a gente tem algumas indagações. Hoje, sim, eu entendo. Mas tem gente que pode estar assistindo a gente, ou ouvindo a gente, que talvez ainda não tenha essa certa maturidade nessa questão para poder entender o porquê que a mãe fica enchendo o saco às vezes. Fica perturbando. Ah, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. E a gente não entende na hora. E aí eu queria talvez saber a opinião de vocês sobre esse assunto, como filhas, e principalmente como mães, do porquê que isso acontece. Por que a mãe fica em cima o tempo todo?
qual que é a relação entre essas duas coisas? Não sei se ficou claro pra vocês. Se ficou, pode seguir. Se não ficou, eu posso talvez reformular de novo. Se não ficou, você me corta. Pode ir. Olha, eu vejo como a minha mãe pega no meu pé até hoje. Até hoje. Visão da filha. É, visão da filha. E agora ela pega no meu pé como, por exemplo, minha filha estava doente. Ela fica, você já deu remédio? Você já levou no médico? Então a preocupação Às dela vezes nem agora é bom maior. a mãe viver perto da... Agora a avó, né? É. Da sogra, Uhum. principalmente, dependendo da situação. Porque fica querendo colocar a mão na criação. Aí a mãe fica com Isso. raiva. Aí eu percebo tanto que minha mãe pega no meu pé por 2 motivos. Que ela pega até hoje, sempre pegou e vai pegar sempre. É preocupação, primeiro. E eu acho que é um excesso de amor e cuidado. Sabe quando você não Super quer que... protetor. Isso. Não é que ela não vai deixar eu fazer nada. Não É é que que ela eu não te acha também... capaz. É, Ela que não acha, acha... só que- Acha, só que ela tem uma preocupação tão grande. Eu sofrer, minhas filhas sofrer, porque agora ela é mãe 2 vezes. Até Quando porque a você mãe é avó, sente, você né? é mãe 2 vezes. É verdade. A mãe E a sente o mãe sofrimento. Gente, eu amo sente. minha avó. Minha avó é minha mãe também. Ela... Ai, eu eu também. Então, assim, Minhas avós, quando ela fala pra mim, Letícia, faz tal coisa pra Alice, eu penso assim, gente, mas eu sei. Lógico que eu sei, eu sou mãe dela. Mas ela tem medo. Da Alice tá sofrendo, Deus está sofrendo, e ela Não vai con- sofrer Ah, tá. em dobro e não triplo. conseguir. Eu tenho medo de eu Dela, não da contar neta e pra do ela filho. as coisas. E toda vez que ela me liga, Matheus, É. tá tudo bem? Tá. Não, Tem alguma coisa que certeza? você tá escondendo de mim? Eu, não, Não, mãe. sempre tem, É gente. isso. Mães, sempre os filhos vão esconder Não, alguma pior coisa. que- Não, gente, é meu caso. Olha, Não, gente. pelo Vai, nos eu defenda. respondo o que ela deve- pergunta. Eu respondo o que ela pergunta. Se ela não perguntar, não tem por que eu responder. Isso não é esconder, Não é verdade. esconder, nem olha, omitir. gente. Não foi questionado, apenas não é da não minha foi- conta falar. É verdade. Agora. Olha, é bom saber isso. Agora, O pessoal é já bom que você pergunta já sabe tudo que já. pode perguntar, pode É. perguntar tudo. Mas aí no meu caso, ela sempre pergunta isso. E se eu não responder, se eu não quiser responder, questão de faculdade. Ela, Matheus, qual faculdade você quer fazer? Eu não queria falar que eu queria fazer teologia. Eu não queria falar, porque meu pai é pastor. Eles são divorciados. E um dos motivos foi porque ele queria fazer teologia. Ela não queria que ele fizesse. E ela não quer que eu faça teologia até então, porque ela sabe que provavelmente eu vou morar longe dela. Você já falou pra ela, né? Já. Ah, tá. Só Já. pra saber. Então, essa- Que ela eu- Descobri vai agora. saber, ela Mas essa descobriu. questão, aí que eu queria chegar. Ela perguntou pra mim, eu não respondi. Ela ligou pros meus amigos, porque ela tem o número de todos os meus amigos. Da Sofia, do Otávio, que é o namorado dela também, amigo meu. Do Jade, vocês conhecem o Jade? Ligou pro Jade, ligou pra Amanda Gabriela, Isso ligou aí, pra né? Ingrid. E a Ligou pra Ingrid todo não tem mundo. nada a Alguém ver. teria que contar. Luana Peçanha, ela tinha o número da Luana Peçanha, tinha o número da Luísa, da Manuela, que é externa. Era Tipo, jogar os verdes em todo ela mundo. liga até pra colher todo alguma mundo coisa. e fala assim, Matheus tá me escondendo, descobre e me conta. Uhum. E às vezes nem a pessoa sabe, porque eu não conto. E às vezes eu conto e eu falo assim, não fala pra ela, deixa que eu falo na minha vez. É complexo, rapaz. E é isso. Eu acho que a mãe sempre vai pegar no pé, sempre vai estar ali pelo menos, tudo que eu fico falando pra minha filha chama atenção. Eu acho que é o excesso de amor e cuidado e o medo dela sofrer. E às vezes a gente tem que se controlar nesse excesso de amor e cuidado também, porque às vezes ela vai precisar cair, ela vai precisar fazer algumas coisas sozinha, ela vai precisar ouvir um não do amiguinho, ela vai precisar resolver uma situação sozinha para poder crescer e amadurecer também. Mas eu acho que tanto por parte da minha mãe comigo, minha parte com a minha filha, eu acho que esse não pegar no meu pé é isso, é o excesso de carinho e cuidado. Você não quer que a pessoa sofra. É verdade. É Às verdade. vezes falta a gente entender isso nas É. mães. Às vezes a gente só fica pensando do lado de ela é chata, ela não me deixa fazer nada. Mas a gente não vai no porquê. Falta- E é o que a gente tá aprendendo hoje. Falta né? compreensão, é o que a gente está aprendendo hoje. E que o pessoal pode estar aprendendo com a gente também, né? Esse é o intuito, colocar vocês aqui para responder as nossas indagações. E talvez um público, eu acho que é o nosso público-alvo, é talvez dos 14 até os 21 anos, assim. Tem gente com 20 anos que está na casa da mãe ainda, então acho que não é o meu caso, amém. Mas se for o caso, esse pessoal vai entender bem a gente. Vai entender muito bem qualquer coisa que a gente realmente tem dúvida. Você tem alguma visão sobre o que a gente tinha dito? Aham. Eu queria, antes de falar, queria perguntar para vocês que como que vocês veem? Pode, Sofia e Matheus podem falar também. Vocês veem isso como uma coisa, vocês assim, na vida de vocês, a sua experiência, como uma coisa positiva, negativa? Vocês já estão nessa fase de transição, entendendo um pouco melhor, A questão tipo, a questão de pegar no pé, entendi. entendeu? Você quer começar? Eu tenho minha resposta. Pode começar. Não, Talvez pode eu falar. formule a É minha. porque se eu falar primeiro, você vai querer pegar a minha coluna. Dá licença, meu querido. Tá, mas a minha visão é assim. É claro que a minha visão de hoje é a minha visão diferente de 3, 4 anos atrás. Mas a minha visão de hoje é assim. Eu já
acho que eu compreendo o suficiente por que ela faz tudo isso. Então, quando eu tô em ligação com ela, tô conversando com minha mãe aqui. Mãe, como é que foi o dia e tal? Como é que você tá? Ela me fala, ela pergunta de mim. E aí tem coisa que ela fala, Matheus, como é que tá, não sei o quê. E hoje em dia ela pergunta das notas. E, por exemplo, eu falei pra ela que eu fui mal na prova de matemática. Mas eu sempre digo, sempre que eu vou mal na prova, é porque todo mundo foi mal. E você, que é a nossa pedagoga, sabe. Você vai saber, exatamente. É verdade. Amanhã eu vou saber, Você vai saber. Vou colocar É lá, corrigir todos os gabaritos. Mas é verdade, a gente passou por cima de provas agora, tá, gente? É. Tristeza, traumático. Mentira, foi Misericórdia. ótimo. Mas minha mãe agora ela pergunta, e tipo, eu respondo pra ela. O que eu tinha que responder? Tá, mãe, ficar puxando o pé. Eu tinha perdido o pensamento. Mas ela, hoje eu entendo que ela faz isso pelo meu bem. E eu passei a compreender isso totalmente, nem foi de 3 anos atrás pra cá. Acho que foi em 2020 que eu saí com uns amigos meus. E aí eu saí com eles e tava plena pandemia, estourou assim. Eu tava na minha cidade. A Sofia até conhece o pessoal. E aí eu fui com eles pra Guriri, que é uma praia lá perto de casa. A gente foi, ela tinha deixado ir com eles depois de muito insistir, porque eu queria muito sair. E o pessoal, gente boa, o pessoal da igreja, o pessoal Responsável. centrado, responsável. Sim. Ele é adulto já, ele tem 22 anos, eu tenho 17, eu tinha 16, 15 na época. Mas aí a gente saiu e aí eu dormi na casa dele, isso foi na sexta. No sábado, ia ter... no sábado... Não, nem foi no sábado, acho que foi na... Foi um dia de semana? Foi na terça-feira que eu fui, porque eu tava de férias. E na quarta-feira acho que tinha Santa Ceia. Ou era na quinta e na sexta tinha Santa Ceia, não lembro. Eu sei que eu não podia ir pra igreja de jeito maneira. Nem por reza eu não podia ir pra igreja porque ela não queria deixar. Por causa da pandemia, eu tava com medo. No dia eu tava vendo a igreja, escondido da minha mãe. Que eu fui com os meus amigos. E aí, pensa na mulher que ficou chateada quando descobriu. E tipo, quando ela descobriu, ela ficou brava comigo. E eu fiquei bravo com ela. Porque ela não deixava eu fazer nada, porque tava na pandemia. E tipo, eu tava me cuidando ao máximo. Nada ia acontecer. Até onde eu sabia. É. Não peguei Covid. Ainda tá, gente? bem. Ela pegou. Eu tive que fazer comida pra ela. Coitado. Mas, coitado. Mas, Comeu miojo. resumindo essa questão aí de, tipo, dela, ela me falou assim que eu podia até estar reclamando, mas desde que eu nasci, quem tava pisando nos ovos para que eu não pudesse me machucar era ela. Então, a partir desse momento, nossa, se bateu em mim como uma pedra, um tijolo na minha cabeça. Eu entendi o que ela quis dizer, entendeu? Sim. Mas, a Sofia, dá sua opinião agora, depois a gente já vai Pra reta final. pra reta final. Bom, a minha opinião sobre esse negócio da mãe pegar no pé, às vezes eu acho chato. Eu acho que é muito, muito, muito comum a gente achar chato. Porque às vezes a gente bota na nossa cabeça de que aquilo que a gente quer fazer é o que vai fazer bem pra gente. E a mãe, que já tá com mais experiência, que tá preocupada com a gente, vai falar um não na nossa cara. A gente não gosta. Mas para algumas outras situações, essa cobrança de ficar no pé às vezes é boa. Por exemplo, às vezes eu tô com preguiça de estudar. Aí minha mãe vai, me liga, quase que na hora que eu tô desistindo de estudar, guardando as coisas. Já estudou? Aí eu falo, já, mas eu desisti agora. Aí ela vai falar, não, vai estudar. Porque você vai fazer a prova daqui a pouco, não sei se você tá ficando doida, vai estudar. Eu acho ruim às vezes que eu tô com preguiça, mas é por um bem maior. Então, às vezes, essa cobrança, a gente é ruim de um lado pra gente, mas é uma coisa boa, que a gente vê que é uma coisa Mas é muito porque boa. a disciplina não é legal quando a gente é Quando a gente- a parte passiva da situação. É. Porque muitas vezes a gente sofre, mas a gente entende que a mãe, nesse caso, está sofrendo mais ainda por ver que o filho está sofrendo por não querer fazer a coisa que ela manda fazer. E quando a gente atinge esse pensamento de que é importante, mesmo às vezes a gente não querendo, a nossa visão toda muda. E a gente fala isso como filhos, porque a gente sabe que as filhas de vocês ainda não são adolescentes, nem jovens. Mas quando chegar na fase delas, eu tenho certeza que elas vão passar, talvez não pela fase, mas pelo evento adolescente revoltado. Esse foi o meu único evento adolescente Do revoltado da vida, questionamento. graças a Deus. Depois eu desencanei dessa. Mas, Que bom. Amém. Mas acho que... Você tem mais alguma coisa que queiram dizer sobre o assunto? Mais alguma? Eu só queria falar minha opinião em relação a isso, que a história se repete. A gente... eu queria ouvir vocês porque é bem isso que acontece mesmo. A gente, nessa fase, enquanto a gente ainda é filho, a gente tem essa visão de que é chato, que ai, que saco, por que tá pegando no meu pé, Mas quando a gente se Até torna... chegar na vez de trocar a Isso. posição. Até a gente se tornar mãe. Aí vai acontecer o mesmo Que com a aí gente. aí a história se Com repete. certeza.
E a gente vai vendo, a gente passa a entender cara. muito. Tem, tipo assim, pode até ter, né, pessoas que conseguem entender isso um pouco antes de ser mãe, antes de se tornar pai ou mãe, mas de Quanto fato... antes melhor, quanto antes melhor. Mas de fato, assim, eu acho que isso acontece mesmo de verdade, assim, de uma forma mais íntegra, plena, sei lá, é quando você se torna mãe. Com Porque você certeza. fala assim, nossa, agora Realmente. sim, realmente eu entendo. Aí você vai fazer, seus filhos vão te questionar, não vão gostar também. Isso. Aí vai chegar a vez deles e vai ficar no E, de um modo de geral. outras coisas, por exemplo, Matheus talvez não vai sentir, mas um pouco menos quando for pai, mas a Sofia vai entender bem o que eu vou falar. Primeira vez que eu senti assim, que eu vi, sempre amei demais a minha mãe, mas que eu vi assim, nossa, mãe é mãe, que eu entendi o que era uma mãe, foi quando eu passei a noite toda acordada com minha filha no colo. Eu pensei assim, mãe, nem vou falar. Se quiser Momentos de concluir, emoção. É porque assim, quando... a narração do nada. narração de fundo. Porque você vê assim, nossa, quantas vezes minha mãe, sua mãe te segurou no colo, tipo, a noite toda. E no outro dia vai trabalhar. E aí eu percebi o valor de uma mãe. Sofia chorando aí. E você vai lembrar disso. Só eu que tô aqui, gente. É que você não vai ser Você não vai ser mãe, mas você vai lembrar disso. O valor de uma mãe se dá quando você se torna uma mãe, que você vê assim, nossa, tudo que minha mãe fez por mim até hoje, se eu passar mal aqui, minha mãe, eu tenho certeza, pode estar a quilômetros de distância que ela vai pegar e vai vir. E aí você percebe, tudo que a sua mãe pega no teu pé é porque ela te ama. Sim, é por algum motivo. Exatamente. É, por algum motivo. A Sofia vai lembrar. Quando você te Eu falar vou com seu lembrar. bebezinho assim, você vai falar gosto assim, de nossa. participar Bem disso que ela me aqui, falou. porque eu gosto de participar, dicção, bora. Dicção boa. Isso aqui, porque eu não vou ser mãe, É, mas eu vou ser marido isso. e Vai pai. ser pai. Então, por aprender isso que as mães passam e entender essa situação, quando minha esposa for mãe, eu vou conseguir entendê-la muito melhor e talvez compreender pelo que ela está passando muito melhor, porque Isso. eu sei, eu consegui através do podcast de hoje, entender o que acontece nessa situação. Para a gente concluir, eu só queria fazer um adendo aqui que a gente vai publicar isso hoje ainda. Hoje, dia 1º de maio, tá, gente? Pelo menos a intenção é a gente publicar hoje feriado. o lançamento do podcast. A gente está publicando isso com uma semana de antecedência ao Dia das Mães, para que talvez a visão daquele filho que talvez não está tratando muito bem a mãe, talvez não compreende muito bem, ele possa ter uma semana Pra de poder experiência refletir para poder sobre. refletir e mudar. Cara, eu precisei de meia hora. Eu acho que uma semana é um tempo mais do que suficiente. E assim, quando a gente para entender isso, a partir desse convite que eu quero fazer aos filhos, tua vida vai mudar totalmente. A vida vai mudar totalmente. Porque a sua visão com a sua mãe vai ser melhor. Quanto antes entender, como a gente já disse, vai ser melhor. E quando você for pai ou mãe, você vai conseguir fazer um trabalho muito melhor. E um trabalho que a gente sabe que é vitalício. Não tem pra onde correr. E espero que não tenha pra onde correr, né? Eu quero agradecer aqui a presença da Candice, da Letícia. Nós queremos agradecer, né? Nós queremos. Foi muito bom receber vocês aqui, gente. De verdade, mesmo. muito obrigado Eu gostei muito. Eu também. pela Vamos disponibilidade. voltar quando tiver As caneca. Não, a gente promete. chazinho. Vocês gostam de chá? Coisa. Sim, Gostam? eu gosto. Eu detesto. Mas a gente traz pra vocês. Chá e suco pra nós. O Isso. suco pra gente, suquinho de uva. Perfeito. Uhum. Ótimo. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, de verdade. Conseguir achar alguém que está nessa situação específica para poder participar aqui com a gente, parece que é simples, mas não é tão simples assim. Porque ambas são mães Pois é. de 2 filhas, então por ser de 2 filhas já muda. De serem meninas já muda. E por trabalharem na área, muda mais ainda. Por mexer com criança pequena e no caso da Letícia, adolescentes e jovens. De novo, muito obrigado. Agora o convite que eu quero fazer aos filhos. Eu queria que vocês pudessem compreender nesse caso que, cara, quanto mais rápido você entender, tu tem ainda uma semana pra poder comprar o presente pra tua mãe de Dia das Mães se não comprou Um ainda. bom presente. Pra mim eu já dei o Por favor. presente. Não é pra gente, casa, gente. É pra mãe. Pra mim eu já dei o presente. Sem Eu produto de dei a sandália, limpeza. eu dei a sandália É. pra ela. Eu acho que foi a primeira vez que eu dei presente pra minha mãe de Dia das Mães que eu comprei o presente. E eu fiquei Olha, que muito legal. feliz, cara. Que legal. Eu juro, eu fiquei muito emocionado, só que eu não mostrei isso pra ela. Mas eu fiquei feliz Maridos, pra ela. maridos de filhos pequenos compram os presentes. Exatamente. Meu Por esposo favor, estamos fala pra ele esperando. assistir. Vocês gente, por aceitam favor. 2, né? Um por filha também Um não por seria filho. ruim. O Ele é um esposo filho, da é Candice muito tá ruim. assistindo a gente do outro lado ali, onde tá o diretor. Ei, Fábio. E é bom Tira que o ele já escorpião vai do ouvindo, bolso, ó. tá, Isso. marido? Vai pegando dinheirinho. Ele mandou um tchauzinho pra gente aqui. Mas é bom que
compra presente. Ah, não tenho dinheiro. Faz o que eu fazia quando eu era pequeno. Eu dava uma Eu cartinha. pedia pro meu avô. Vô, me dá um dinheiro pra poder comprar a bomboniere que minha mãe quer. Bomboniere é um negócio de vidro que bota coisa dentro. Botar as balas. Só eu comendo. Sim. Mas eu usava mais do que ela. Mas enfim. E as mães, nesse caso da educação, que a gente trouxe duas pessoas que trabalham na área, tenham mais participação na educação dos seus filhos. Porque isso vai fazer uma diferença tremenda para eles. Ah, meu filho já é incrível como aluno. Tem como ser melhor. Acho que quando se trata de educação, como disse Kant, que é a frase que eu citei aqui, a educação, ela define o que o ser humano é. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, se a gente tem uma educação bem estruturada, tanto no fundamental, tanto no médio, tanto no ensino superior, e dentro de casa principalmente, a gente consegue ter essa fundamentação, consegue ter essa... Como que eu posso dizer? A base, né? A pedra angular da construção para conseguir construir todo o nosso pensamento e lá na frente repetir esse ciclo com nossos filhos e filhas. Queria concluir o nosso episódio de hoje, o nosso primeiro episódio aqui. Estou muito feliz porque deu certo, a gente estava nervoso e tal. Mas, só pra gente poder finalizar, já vai... Vamos repetir tudo de novo? Vamos repetir de novo? Vai lá. Vamos fazer na ordem? Pode ser na ordem? Pode. Ó, Vai. editor, diretor, Presta atenção coleguinha, aí. ajuda a gente aí, beleza? Ó, vem aqui embaixo, pode descer a tela. Já terminou de assistir? Inscreva-se no nosso canal. Ativa as notificações. Domingo que vem, eu ia dizer daqui a pouco, mas domingo que vem tu já vai ver de novo o nosso próximo episódio. Exatamente. Não esquece também de deixar o seu like, que eu tenho certeza que você gostou, né? Não tem nem como não ter Olha o gostado. talento, olha o talento. Não. das meninas. Das meninas. Já dá o like, entendeu? Não tem como, não é que não tem como gostar. Já gostaram. Já E por gostaram. eles terem admirado, adorado. E além disso, visto a excelência do trabalho, do conteúdo que a gente tem aqui, agora eles vão fazer, sabe o quê? Vão compartilhar, cara. Compartilhar. E compartilhando, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo que agora os filhos perceberam que é importante e que as mães principalmente também perceberam. Exatamente. E também deixa seu comentário aqui do que você achou do programa de hoje. E também já deixa alguma pergunta ou alguma opinião pro próximo do domingo que E vem. o que a gente pode melhorar também, claro. Exatamente. E por último, não menos importante, agora a gente tem até mais coisa para colocar na descrição. Vai ter alguns links aqui na descrição com o Instagram das duas, também com o nosso Instagram, principalmente com o Instagram do Podesc. Nossa, a dicção falhou agora. Do Podesc. E a parte mais interessante também, o link do nosso Spotify para você poder acompanhar a gente, ouvindo a gente, e também se quiser assistir pelo YouTube, como a gente está fazendo aqui agora, olhando para a câmera. E se você estiver assistindo nesse momento, comenta aí embaixo para a gente poder saber que chegou até aqui. Isso aí. Eu queria fazer um negócio muito legal, cara. Se você chegou até aqui, comenta abacaxi. Eu pensei nisso agora, só não foi na minha Comenta palavra. abacaxi. Abacaxi, por favor. Abacaxi pode ser aqui ou pode ser na publicação que a gente tiver lá no Instagram. Ninguém vai entender. Mas não conta pra ficar Só legal. quem ficou até Não o final. Só explica, quem não ficou até o final. explica. E você, mãe, ou filho, seja lá quem for, que se interessou por algum desses materiais aqui, os que a gente achar na internet, a gente vai colocar o PDF aqui embaixo para Vale a vocês pena. poderem ter acesso. Ah, a gente não achou o PDF. Ah, mas eu gostei daquele específico. Entra em contato Manda pra com a gente lá no direct do Instagram. Pode mandar em qualquer rede social que a gente vai falar com vocês e vai tentar arrumar um jeitinho pra vocês terem acesso. Exatamente. Fiquem com Deus, muito obrigado por terem assistido até aqui. E hoje a gente finaliza o nosso primeiro programa do Podesc. Tchau e até domingo que vem. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.